Bom pessoal, obrigado por estar ligado com o podcast de Tocatina, onde que hoje não tenho convidado ali Augusto Veiga. Seja bem-vindo a mais uma edição de Tocatina Podcast. Oi, horário. Boa noite, pessoal. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Hoje é o último episódio dessa primeira temporada e nos termina em grande. Nós continuamos a partilha, já a gente sabe quem é nos convidado, nos partilha, nos manda para tudo alguém, para hoje conversas vai ser mesmo interessante. Mas é mais. Sacul. Tu vai a arma de arma fazer lançamento. Bom, antes de anunciar quem que é nosso convidado, eu queria estar só um minuto para deixar uma mensagem para uma pessoa que está com nós mais. Deixo um grande abraço para sua família e condolências para Samira Pereira, uma pessoa que toca tudo alguém que está aniversário ali, já trabalha com Samira, tudo alguém que já convive com ele, uma pessoa que deixa uma grande marca na cultura, um grande colaborador de meu, e deixa um perda enorme. Então, um grande abraço para seus familiares lá e até um dia, Samira. Então, gosto, chamo volta. Eu tenho um enorme prazer de receber uma pessoa que já fazia show para a nossa cultura, uma pessoa que tem amor para essa área, um mentor, pode falar, um mentor de praticamente tudo alguém que seria naquela sala ali, que te dispensa a apresentação, mas hoje não sei ali também para saber um bocadinho de seu percurso, sua trajetória, sua ideia, sua visão, e bem com aquele outro lado de Senhor Augusto Veiga, Gugas Veiga. Bem-vindo, Gugas, à Tocatina. Muito obrigado, até que enfim. Gugas, deixa eu mandar uma coisa rápido. De Augusto do Niki chega para Gugas. Minhas colegas de infância. Yeah. Ainda morava na Tênis, né? Morava lá na Tênis. E meus amigos de infância, e todos que estão entre nós mais, todos Azevedo, Medi Brito, e Dani Lobo, e Cate Vasconcelos, Paulo e Dona Polete, e que por cima José Família, fiz sorte de 10. E que os rapazes lá que eram meus amigos de infância da cria lá na Tênis. E esse que põe aquele nome. E Augusto é para uma boa assim agosto. É verdade, deve ser. Manter um avô, avô pai de minha mãe é Augusto, e irmão de minha mãe é Augusto, e mim por coincidência nasci em agosto, então acho que é para uma aquela. Agora, antiga na Tênis, meu amor, ela tinha 3 anos, e 3, 4 anos, e minhas colegas por nome Gugas, e fica Gugas. E onde que alguém também é Joy também, Azevedo, irmão de Tots, então chama-me Gugusto, mas fica aquele Gugas, que era mais... A mim que acredita muito, alguém gostou como Augusto. É verdade, eu então ele é a primeira coisa, o senhor Gugas chama Augusto. É verdade, Augusto Jorge. E também no Monte Cau próprio, repartição, um monte de lugar onde fala Augusto, ninguém sabe, ainda fala Gugas, ok, já sabe, pode entrar. Bom, tem uma coisa naquele programa ali que chama Timeline. Sabe, eu fazia ano há dias. A boi beber de que década? A minha é de 71, década de 70. O Google já bebeu de 70. Então, ali naquele mês, ali só boca não seba, nós é tudo barriga atrás. Nós é tudo barriga atrás. Já completa 50 anos, que é brincadeira, né? Parabéns. Muito obrigado. Com vida ou com saúde, que é que é mais importante. Mas para 50, você está sharp. Por isso está melhor, né? Se fosse um bocadinho mais fit, né? Mas, infelizmente, Boca tem estado tomando mais show. Boca que te deixa. Mas me hoje lê um post que põe. Lê um post que põe no Instagram que você fala do percurso de desporto, basquetebol, vou falar um bocado de tênis. Vou poder contar um bocadinho da experiência quando que é o nome, de única que é o nome, de 3 anos que é o nome Gugas, até chanfla 15 anos. E pronto, mim nasci na Portugal, nasci na Portugal com 6 meses, vai para Angola. Minha pai vai com serviço militar lá, e minha pai tinha sido formado no direito logo naquela altura, vai cumpre serviço militar, vai para lá, e ela era também juiz, né? E depois minha mãe era educadora de infância, minha mãe forma na Portugal, eles vai junto, depois na 74 bem com minha pai para Cabo Verde e vai morar lá na Tênis, lá quem cria, lá quem tive minha infância, tinha 11 anos.
E foi uma infância extremamente feliz. E meus amigos de infância, até hoje, não têm um relacionamento fora do normal. Às vezes nunca estou companheiro teu, mas esse sabe, esse Kenya, não tem um grande relacionamento, está espalhado para o mundo, estão parte bom ali ainda, e a maioria deles ainda continua na tênis, mas não cria lá com uma amizade muito bom, e não tinha uma rivalidade grande com bateria, né? E só que, pronto, a minha primeira pequena que arranja era na bateria agora, imagina, tênis com bateria catarata. Hoje é mais fácil pico do que bateria, mas que não é Calma, vou ter que... Bateria Rua Correio. A nossa que barriga atrás, vou ter que localizar no coisa mais. Bateria Rua Correio. Ok? Portanto, nós não tínhamos aquela ligação, mas não tinha aquela fronteira daquela estrada que nós não tínhamos rivalidade. E time de futebol e tudo coisa, mas não tinha, fora daquela, não tinha uma grande amizade ainda hoje, não tem grandes amigos ainda. Mas, Guga, espera assim, naquela rivalidade separado por um estrada, tenta explicar para o pessoal que tipo de rivalidade em relação à rivalidade de gosto. Não, rivalidade era de pequena, que está querendo para arranjar pequena, que é rua por de nós e rivalidade era jogo bola. Nós não tinha que ganhava, ou eles tinham que ganhava, que tinha nada de problema, que tinha de problemas de gosto. Rivalidade era simples, eu estava a jogar bola lá na Rua Correio, e era uma rivalidade grande para morrer, tudo nós não queria ganhar. Depois eles também jogava também nós na tênis, assim, na rua, nosso campo era na rua. Mas a partir de X horas já carro que passava, então ele aqui não está jogando. Mas depois, no bem forma, equipas de futebol de 11 e não está jogando no estudo, você entende? Tanto que tem nada a ver com aquilo que é rivalidade estúpido que existe nesse momento ali, em relação a certas ruas no mesmo bairro. E bem tem uma relação de amizade para a vida com tudo que é alguém daquela zona. Ainda fala de tênis, ainda fala de tênis, ele é junto de quartel de tropa, né? Exato. E Rua Correio, bateria era Rua Correio, tem Rua Corvo, depois tem aquela outra rua que era Rua de Shell de Rui Paiva, que também não tem grandes amigos, então que está continua tudo aquela zona, né? Que Rua Rui Paiva não é para pessoas que conhecem, não é Pão Quente. Pão Quente, para trás de tribunal. De tribunal. Então estava a riba, depois eu tinha outras partes, né? Eu tinha moradia, que tinha sua própria equipa também de futebol, esses matos, eu tinha zona de Avenida Mirka Cabral, que era Sara Bandeira, eu tinha Ponta Belém, e um mês tinha uma coisa interessante riba praia. Tudo rua tinha teu criança. Então não te lembra, claro, de lata, por exemplo, as conchas lata de Ponta Belém, ou lata e as conchas. Não, lata te organizava torneio de futebolinho, né? Que a pesca era futebolinho, futebol lá no liceu, naquele placa de liceu, onde que nós tudo de cada zona estava a jogar, né? E por coincidências de vida, lá também seria treinador no prédio, né? Quando minha era jogava na segunda divisão. Então, esse bom amor para desporto começa na adolescência com as rivalidades desportivas que tinha entre diferentes... Sem dúvida. A minha jogava bola direito, era uma das melhores de minha zona, né? E depois tinha também Gay, que é filho de irmão de Pedro Sapinho, e portanto ele está fazendo a equipa com jovens, com crianças de platô que jogava na todo o bairro. E pronto, a mim jogava direito, jogava na escola também, na torneio interturmas. Futebol ou basquete? Futebol muito melhor, de longe. Basquete me era um jogador médio para que falar cabelo para. Basquete me era jogador de banco, entrava de vez em quando, mas me era um estudioso de basquete, tanto que me bem ser treinador de basquete. Então não vai para timeline. Era muito melhor. Tinha 15 anos. Tinha 11 anos, joga futebol na praia. Depois, minha mãe e minha pai bem separa, minha mãe vai viver na Portugal. Então vai junto com minha mãe e com minha irmã e não vai viver na Portugal. E com 11 anos, começo a jogar bola. Então morava na Linda Velha, que tinha tio Caverdiano. Começo a jogar bola no liceu, um colega de meu de liceu falou, não vai boa prestar provas na Belenenses. Então, não vai prestar provas e fica logo. Fica na Belenenses, então joga na Belenenses durante 4 anos. A Miquelanga sabia? Sim, joga na Belenenses durante 4 anos, joga 3 anos como iniciados e joga 1 ano como juvenil. Foi de seleção de Portugal de iniciados. Agora era que posição? A minha era ponta de lança. Homem de marca golo. A minha era corredor. Gosta de andador. Tinha show técnica. Joga, tinha nome na jornal. Tinha um jornal de Portugal que era Gazeta. Não, é aquele foto que põe no Instagram hoje. Que ele é de prédio, Mas joga na Belenenses. Depois, com 15 anos, volta para Cabo Verde. Volta para Cabo Verde, férias que me passa ali.
e resolve manca saber mais. Resolve mais fica ali com o pai e que mensura que os 2 últimos anos de liceu, que em larga futebol, que podia seguir realmente na coisa, mas paródia de Cabo Verde foi mais sábio naquele Ali idade. tinha 17? Tinha 15 anos cá num bem. Ok. Quem fica, né? E fica ali, e estuda 6º por 7º, não é? Já não sai de ali com 17, mas fica até 17, que bem joga na prédio. Ok. Foi campeão de 2ª divisão. Não é? Joga na prédio está na 2ª divisão, foi campeão de 2ª divisão e golo que foi prédio campeão, quer dizer, bem tudo de trás, mas aquele jogo decisivo, que era na Sucupira, marca um gol de canto direto. Né? E Caia, então ele falecido Caia, na Voz de Povo, e depois, e Gugas confirmou. Na jornal, tanto tem prova, que marca um gol de canto direto e não ganha 2-1, não ganha aquele jogo 2-1. Jack, pai de Oscar Cabeça, que era treinador, até tinha meio de castigo para morrer, era capitão de equipa, mas naquele tempo podia gastar ponta de lança mais, como com as baterias, era lateral direito. Ok. Um lateral direito, capitão de equipa, mas houve um ida de ABC a São Vicente, na altura de Bahia. Mas pera, ABC basquete, eu estou a jogar basquete. Já era dirigente da ABC. Cocantano. Jovem, já, naquela altura já estava com 17, 18 anos, mais ou menos. Okay, 17 anos. E, mas no Bahia, agora, já só contou. Timeline, aquele que ano? Já só contou. Como era um caravana da ABC que veio, Baba Mico, na Torre Ribeiro, que é um grande amigo de infância também, e Endura que volta para a praia. Então já que põe na banco, ou seja, para mais treina, é que põe. Que o último dia vem para a segunda parte, que os 2 últimos jogos, para banco, que o último jogo já vem para a segunda parte, que vem entra agora, marca aquele golo que apura prédio para a primeira divisão. Só que nunca joga na primeira, para que lá no já vai para a marca, para a estuda, e então não deixa de jogar futebol. Mas você está falando, Foi para mais jovem, que você lembra? É para mais jovem. Aquele Voz de Povo, ele tem ele guardado. Voz de Povo, minha pai tinha ele guardado. Você não tem que ir a jovem naqueles caixotes que está lá para casa, lá onde que está, mas não tinha ele guardado. Aquele é para pôr num quadro. Tinha ele guardado, não tinha mal, e Gugas de canto. E Gugas confirmou. E Gugas confirmou. Aquele é Voz de Povo que tem um máximo. E não tinha também aquela página de Gazeta dos Desportos, que era um jornal português também, onde tinha aquela primeira convocatória que se fazia para a seleção portuguesa também, de iniciados e juvenis também. E pronto, me perdo que as memórias, tem um monte de colegas ainda que pode confirmar, né? Só confirma live, ele confirma. Se nós temos aquele arquivo de Voz de Povo, nós podemos mandar num print screen. Está rapaz que está ali, que está ali na Cabo Verde, que não joga junto, na prédio, um monte. Está um monte ali que pode confirmar isso. É? Portanto, Guga, se não estou nesse pequeno percurso assim, já não hoje, para além de esportista, foi também dirigente. Agora, música, cultura. Mas antes de música também empreendedorismo. Não, também basquete. Tem um monte de coisa. Sim, não, ainda tem basquete. Não, eu acabei de basquete. Sim, não entra na basquete. Bom, basquete é uma paixão de meu antigo, assim. Então, também me joga escalões de formação na Seven Star. Me joga na Seven, e onde que Gilevra foi minha treinador, Meno Farrampa, Meno Rassi Maguinda Chamal, não sei se não pode chamar Charam. Meno foi minha treinador, Baluca Brazão foi minha treinador, Barotti, grande jogador de futebol, foi minha treinador, Lúcio Antunes foi treinador e jogador de basquete. Então, começa bem com o Seven, para que essa caravana, para Manu Mascarenhas, que era também minha colega, e não joga junto, um monte, no vai para São Vicente, para várias caravanas, para Sal, tudo enquanto depois, pronto, nunca leva basquete nunca a sério, mas depois bem, quando bem volta de marca, que bem assume mais como dirigente de ABC e treinador primeiro, e depois bem chega a presidente de membro de direção, depois presidente de ABC. Mas entretanto, na regresso que bem de marca, Gilevra assume a presidência de federação. Era na 96. Ok, eu não tenho a primeira data. 96, era na 96. Era na 96, mas depois tem que voltar para trás para 94, ok? E que tem a ver com música. Okay. Né? Na 96, assume vice-presidência de Federação de Basket. Depois, 2 anos depois, na 98, Gil, por motivos profissionais, eu tive que sair. Me era ser vice-presidente, assume direção de Federação. Então, foi presidente de Federação, passei com 27 anos,
de 1998 até 2004. Você entende? E não te lembra, Marito, que é atual presidente, estreia naquele ano, com 18 anos, 17 anos na seleção, Hamilton de Bairro, e tinha jovens, e me tive prazer de trabalhar ainda com as grandes gerações de basquetebolistas, tipo Zenguila e Johnny, que para mim foi, Johnny Timas, para mim foi um dos melhores de todos os tempos, Rico, Fefa de Bairro, Fefa de Seven, e Vitocas, e então, nós quando não entra na Federação na 96, está a jogar só que as coisas políticas, Taça Mircar Cabral, Zona Doce, nunca que tinha aquela ambição de jogar Afrobasket. Na 97 não veio para a primeira Afrobasket, não vai na Senegal, não fica, creio, Raboteco, penúltimo lugar. Mas louco, não fica lá para trás. Assim, no Bay foi uma primeira experiência, né? E na 99 no Bay para Angola. No Bay para Angola, já a mim, como presidente, primeiro vez, né? Mas eu não tinha uma estratégia, mas não entrava na basquete africano, nunca podia ficar só para participar, não tinha que entrar dentro de FIBA África. Então, no Bay com uma estratégia, primeira estratégia que não usa, no Peiclor Constantino, que era treinador de seleção, entra como presidente da Associação de Treinadores de África. Não faz nossa campanha, não consegui eleger contra um treinador e angolano, muito forte na altura, não ganha por um voto, Clori entra como presidente da Associação de Treinadores. Então, logo, a Bota ficava na Bureau Central de FIBA África, onde tem decisão. Depois, não toma conta, não faz uma estratégia com Henri Gomes, que era comissário, que era nosso secretário-geral, Henri para não tomar presidência de Zona Doce. Para também ter mais alguém dentro de FIBA. E que hoje Henri é comissário. Entende? E então, a minha era presidente de federação, não consegui fazer tudo, não entra na presidência de Zona Doce. Então, no começo está ganha força, no começo está trazer competição para Cabo Verde, e no começo está ter um voz dentro de FIBA, que vez era só África Branca, Marrocos, Egito, que te mandava. Nós não conseguimos pôr um presidente de Costa do Marfim, não conseguimos pôr um secretário-geral de Moçambique, que gosta, por exemplo, que o secretário-geral é presidente de FIBA África. E não consegui uma estratégia que durante 6 anos não mantém na top, dentro de dirigentes de FIBA África, e não consegui mudar tchau coisa em relação à maneira como que está a Cabo Verde. Me lembro a primeira vez que eu para o congresso de FIBA, você fala, não, eu não podia entrar para amanhã, eu tenho cota em dia. Graças a Deus, me entendo com papel tchau. Fala, não, lá papel ali não paga cota não tem dia, não tem direito a voto, portanto, ok, nós está direito, nós podemos entrar. E nós não achamos acima, nós não achamos um monte. Nós era muito mais tchau. Então, que os pequenos países, a nível de nome e de potência, não começa junto, não começa a ganhar realmente poder em relação àqueles outros que, ok, é país mais grande, mas representa um voto acima de nós. Então, com que ela não consegue revolucionar aquela mentalidade, e Cabo Verde, desde aquela data, continua também para a Afrobasket e está compete sempre. Portanto, e nós também, na minha presidência, quem consegue atrair filhos de Cabo Verdeano, principalmente de Merca, de diáspora, para bem, não é? Não trazia trazer, não tinha problema com a altura, não trazia um poste 2004, 2006 de Holanda. Ué, te lembra de altura? Não, te lembra? Para morrer naquela altura, o jogador mais alto que tinha era Vitocas com João Paulo. Sim. Você entende? E depois bem pareci de sal com o seu irmão. Sim, Gi Cabral. Tinha o máximo, era 2 metros, 2 metros e 12. Não te jogar contra para 2 metros e 20, 2 metros e 15, 2 metros e 11. Não te jogar contra Senegal com uma linha, não te afrontar. Mas não sempre não foi bom tecnicamente, mas a altura era o nosso problema. Então não bate de jogadores, e não trazia os jogadores, principalmente de campeonato universitário de Merca, que começa a ter aquela ligação com o Cabo Verde, como antes que tinha. Então, que ela foi muito importante para mudar mentalidades, e nosso próprio jogador estava para Portugal para jogar para times mais pequenotes, não conseguiu começar a apoiar jogadores na universidades na América, não começa a apoiar jogadores na boas equipas na Europa. Então, e na Angola, vai Rodrigo, vai Marito, vai Marcos Altman, que foi primeiro de que esse mercano que filho de Cabo Verdeano que bem e consegue contrato e vai jogar na Angola, depois vai para Porto. Exato, portanto, tive uma mudança de mentalidade e uma mudança na próprios jogadores, vai jogar para outras equipas, entende? E pronto, agora, recuando. Antes de não sair de basquete, eu vou como um amante de basquete, antes de não voltar para trás para não vir para a música. Mas que botou hoje, aquela seleção de basquete atual? Sabe, aquela seleção que vai gosta, para mim, é a seleção mais forte dos últimos tempos. E é uma seleção que finalmente já se conseguiu junto com o companheiro. Para Mari, se Ivan está lesionado.
Se se custa, Ivan se lesionar. Se es dois está, edica por para nossa equipa que te deixa para uma data FIBA que é. E etc e tal. Então, se que liga outro conica deixar bem. Desde eu não consigo juntar tudo. Jeff Xavier, Edi, Ivan, Joel, Secu e Michel, tudo rapaz malta, mais jovem, Fidel, que é capitão, tudo, gosta de nunca tem tudo esses nomes na cabeça, mas para mim, é de que a seleção mais forte que não tem nos últimos anos está representando. Nunca tem um calendário fácil para Modi e amanhã já é com Angola, mas não tem fé, mas 10 vezes que não está ganhando Angola. Então, falou para Modi, um sachinte, Angola caiu, Angola tinha um investimento grande. Então, falou a primeira vez que não vai Afrobasket, nosso jogador terá o juro de custo de 2 contos por dia. Ok? Era $20. Rapaz de Angola recebia $300 por dia de juro de custo. Não sei a diferença. Rapaz, bastante eu não vou dar $5. A mim, na tempo, era 2 contos por dia, era 15 dias, 30 contos que se tinha de juro de custo. Isto é, lei de Cabo Verde obrigava nós não podia, tinha dispensa de trabalho de atletas, mas não tinha que pagar esses vencimentos. Então, se vou ter um mês para o trabalho, com seleção, a mim tem que jogar dinheiro, nem que está para pagar o vencimento para morrer, o trabalho estava boa dispensa, mas é que está pagar o vencimento. Bom que tem que pagar. Acho que o que você fala é importante para desmistificar, para as pessoas que ele vestou é o atleta, mas que sabe toda a estrutura que tem por trás e tudo o que é a exigência. Toda a estrutura que não existe, infelizmente. Exato. Sim, exato. Acho que ele devia existir. A nós no basquete foi uma modalidade que deu um salto grande e atrás de futebol era basquete, que tinha dúvida nenhuma. E se tivesse havido um investimento, basquete a nível de popularidade podia ombrear com o futebol tranquilamente dentro de Cabo Verde. Para os jovens cabo-verdianos gostam de basquete. Jovens cabo-verdianos gostam de jogar basquete. Esta job cheu para a NBA, esta job cheu para coisas fora e não tem talento natural para jogar basquete. Mas pronto, cada continuidade a nível de investimento, houve um desinvestimento grande e nós não fazíamos questão de job treinadores. Não tinha 3 treinadores dentro da federação. Não tinha Mané Trevoado, que era para masculino. Não tinha Francisco Romero Simão, que é cubano. Está vive ali. Ela era do Ministério da Educação. E Mané não consegui trazer através de cooperação portuguesa. A cooperação portuguesa está a pagar esse vencimento. Ali. Não consegui com o Ministério da Educação, não põe Francisco Romero Simão conosco para desenvolver só basquete feminino. Cloro Constantino era de Direção-Geral de Desporto e fica conosco só para desenvolver mini-basquete. Então não trabalha com esse vertente lá e não faz campeonato de todo escalão. E não faz uma coisa. Mica não assume federação. Não tinha 5 ilhas que participavam no campeonato. Quando não termina, não tinha 9 ilhas e zonas, né? Vamos botar em Santiago Sul, Santiago Norte, Santo Antão Sul, Santiago e Santo Antão Norte. Parecia-me só brava que nunca tinha no nosso campeonato. São Nicolau tinha bom basquete. E São Nicolau tinha bom basquete. E botinha bom basquete na fogo. Santo Antão tinha bom basquete. Tudo, para além de que é normal que tinham vez que era Sal São Vicente e praia. Né? Nós não conseguimos, quando no ano de 2004, não deixa tudo a associação constituir, excepto Brava, que nunca consegue, mas não consegue realizar os campeonatos nacionais e o único que não tinha orçamento para 5 anos desportivos, não consegui meter 9. Você entende? Então, muita gente deixa um trabalho bem construído, não faz formação. Não consigo fazer um pirâmide, não fazer treinador desde nível 1 até nível 4, que é aquele mais alto na África. Né? Não tem treinador, mora Kula, mora Mané, que às vezes se formações consiga através da federação. E não bate bem, você entende? E não traz alguém ali para fazer formação ali, de Comitê Olímpico Português, de outros lugares, não faz tudo. Depois a nível de arbitragem. A arbitragem não consegue formar árbitros regionais, árbitros nacionais e árbitros internacionais. Tem árbitros, ainda há dias hoje é Paulo Martinho na São Vicente, um dos melhores árbitros que eu não tive, ele beneficia a nossa formação. Piuna, não há Piuna com um monte de tempo de arbitragem que está dado e formação, que está fazendo reciclagem. Torna pita no campeonato africano. Tinha um grande árbitro na sala, escolheu outra carreira, gosto de se lembra seu nome, era jogador também, mas um excelente árbitro, ele vai para a guarda fiscal, ele decide que siga coisa. Para mim, o único melhor árbitro de basquete que tinha. Nuno, senhor Nuno baterista que toca na banda de Dabs, era árbitro de basquete. Sim. É? Entre outros, pronto, não tem memória.
de basquete não consegue descentralizar, não faz campeonato na Fogo, não faz campeonato na Sal, não faz na São Vicente, não faz na Tarrafal. Então, deixa de ser só Praia e São Vicente, né? Então, passa de 98 até 2004. Sim, até 2004 trabalha na Federação de Basquete, depois, devido à música, não tive que abandonar. Música forçando a abandonar. Agora não volta para música. É para trás que eu vou no 24. Agora dele para no 24. Música forçando a abandonar basquete, depois para uma insistência de Baca com o Dani, que não trabalhava junto. Pera, antes de chegar na Baca. Antes de chegar na Baca, qual vai ser? Só para não poder situar. 98 a 2004, presidente de Federação de Basquete. Mas, entretanto, 94 iam começar a organizar eventos. Bem de marca em 94. Bem de marca em 94, postura na marca, depois o não. Bem, em 94, chega ali, mas bem cheio de ideias, né? Bem com ideias. Primeiro coisa que primeiro trabalha na despachante oficial, que era de minha avó. Minha avó tinha um despachante oficial. É mais uma coisa engraçada. Mas aquela foi só menino de recado. Vou fazer mandato. Mas vinha com ideias, né, de hoje já tinha uma boca tinha um sucupira de maneira que o tem goste, né? Então boca tinha material de qualidade ali a nível de desporto, boca tinha um bom sapatilha de marca, boca tinha chapéu, boca tinha e kimono de karatê, boca tinha cinto, boca tinha t-shirt de marca, boca tinha nada assim que eu poderia comprar. Então minha aquela é uma oportunidade de mercado. Então fica também marca, anda fazer compra lá naqueles outlet que tinha preços mais baratos. Não põe na bidon, não põe naqueles caixas. Que caixas, mas se chama a marca, crate. Não põe bem as coisas tudo, não tinha um monte de amigo que ajudam e não mandava para ali, não despachava, não vendeva. Tinha uma loja lá na fazenda, na caminho que estava para o Parque 5 de Julho, junto ao PMI, chamava Taca-Taca. Taca-Taca, exatamente. Durante vários anos. Zona. Exatamente. Durante vários anos e não tive que loja. Taca-Taca. É um nome que surge, não sei, muito bom no nome. Não era três sócios e no Batacusa. Taca-Taca é expediente. E sempre foi homem de expediente, né? Mas pronto, o nome foi surgir e nós era três sócios e surge. E então pronto, que a loja fica Taca-Taca, depois eles bem chamam para a tropa, na Portugal, né? Nasci na Portugal, não estava ali, na altura minha pai era primeiro-ministro de Cabo Verde e eles chamam para a tropa. Chamam para a tropa, falou, essa cunha vida organizado, velho, Francisco, não, mim mesmo comprei tropa, eu tenho que ir bem. E pronto, bem, ele estava ali no governo. Que ele era 94 próprio. Bem no 94, estabeleci a loja, tudo bem no início de 94. Estabeleci a loja, início não, vinha na março, abril de 94. Estabeleci a loja, por enquanto, fazia as compras. Ou bem durante Copa. E em Castelembro, assim, Copa 94. É possível, é. Sim, sim. É no verão, Sim, mas bem, depois tive que ir fazer coisa, aliás, não vai fazer bem inspeção, já tinha uns tempos, desde a minha adiamento, para mostrar na escola, e quando botei que comunicar, mas eu termino na escola, em outubro, não tive que ir servir serviço militar na Regimento de Infantaria 8 na Elvas, né? Bem, se que chamaram para a tropa na Cabo Verde, não chamaram para a tropa lá, não tive que ir bem. Bem, estive 8 meses lá tive 3 meses na Elvas, depois bem para Santa Margarida, que é uma zona militar que tem lá, e foi uma experiência, deu um atraso na vida, para morir, como assim? Deu um atraso na vida, para morir, não tinha a vida já estabelecida, tinha uma loja, não tinha a loja, não se começar a fazer o negócio direito, não se começar a organizar eventos também de música, que também entra nele agora, de repente, vai para Portugal, fica num quartel, fica 4 horas de casa, minha mãe, onde quem tinha vencimento era 6 contos. Minha vencimento é 6 contos, só na gasolina ainda gastar 4 contos. Como nós era 4 colegas que estão morando na Lisboa, não está para 1000 escuro cada semana para não voltar para casa, né? Eu estava no serviço militar. Tudo no serviço militar, não fica a saber quem que é de Lisboa, quem que é, nós era de Lisboa, não está 4 horas de casa, mas todo fim de semana um desses tinha carro, não está para gasolina, não está bem, não está bem. Quer dizer? Mas pronto, depois me deu aquele dinheiro, era 4 contos na gasolina, aquele outro 2 contos é na bar. Pode tomar um sumo, pode tomar um água, pode tomar uma batata frita, que escusa lá. Então, depois tem um grande amigo de meu que está ali, que é Marciano Duarte, que é Chano, filho de Vavá Duarte. Chano é família de Elvas. E em Catasquece, tem que Flagos também, Zé Rui, de bairro, que era central de seleção de Cabo Verde, e que depois bem fica treinador adjunto. Zé Rui também
tinha casa na Elvis, jogava na Elvis, depois ia para Belenenses, que não tinha na tropa. Mas Zé Rui dá um grande apoio. E também Xano ainda ficava na casa de sua mãe, lá na Elvis. Então, deixa de bem fim de semana que eu ia para a casa, para podia estava lá mais à vontade, para guardava algum dinheiro. E como costa também onde que está, né? Exato. E de Santa Margarida agora, lá que tem nada. Ou seja, lá é uma rua de 3 km, tem um X quartel lá, tem um cinema, tem um supermercado, mas não tem nada a fazer lá. E ainda hoje um amigo de meu, Orlando Medina, que se mãe tinha churrasqueira mangue na Tarrafal, ele no contra na Santa Margarida para mim joga bola. Ele era craque de bola. A mim vai jogar bola junto com ele, o Janja, que é oficial para onde jogar bola. Ele já jogava profissional, né? Então pronto, no contra na quartel. Nós dois que era cabo-verdiano naquele quartel. Você entende? Na 600 alguém era amigo com ele. Não vira seu amigo, ele sigue sua carreira profissional depois de tropa. Mas a mim saí de tropa dia volta para Cabo Verde aquele outro dia. E que ele foi, tive 8 meses lá no 94, tive 8 meses lá, bem no 95. Okay. Bem no 95 e continuei a vir ali, não é? Só que no 94, quando não bem de América, bem tinha impactado para hip hop, né? E quando não chega na América, bem no 88. Bem no 88, depois na 90, tive que voltar para Cabo Verde e torna a volta para a América no 91. Você apanhava uma transformação de hip hop na América? Primeiro CD que houve foi The Chronic. Primeiro CD de Chronic, Dr. Dre com Snoop. Então, aquele CD fica até hoje. Tinha hoje em Tobilinda. E há dias, minha filha tem 16 anos, há dias não se pôr bem para ouvir, né? Esses que conche, aquela geração lá. Mas agora você te respeita. Você entende? Para mim, eu é de onde que coisas bem. Certo. E rapaz, estou mais é drill, rapaz, estou outras coisas que eles têm que entender hip hop de onde que vem também. A hora que estou maltas goste, de gosto que se respeita, mão Loreta, mão vários masquias, mão outros maltas, eles têm que entender também de onde que coisa bem. Tiki-tiga. Certo. Uma hora passa em juízo, etc. Então, e na 94, cá no mesmo para Cabo Verde, também está um cena de hip hop na Cabo Verde forte. Tinha vários grupos na Seba. Black Side, Nação Vicente, Ice Company, IPV. E tinha na praia. Chip, yeah. E tinha na praia, tinha Bairro Side, de Azaias, tinha Truque, Niggas Badiu, tinha Mito, né? Que Mito também. Mito é dura na game. Tinha um monte. Ele é duro nesse no papel tudo Tocatina. Mito é um fenómeno. Mito é um gajo que é o melhor que está nesse game. Ele tem um mito. E mantém sempre em cima. Você entende? Então naquela altura tinha outros maltas. Tinha Truque, tinha grupos. Tinha Criolas da Pesada, que eram os meninos também de bairro. Tinha vários grupos. Então naquele tempo, no começo organiza shows de hip hop lá onde que se sente estágio gosse. Que ela era anexo ao estádio da Vaz. Exato. Onde que te jogava campeonato de bola, tudo enquanto. Box. Box, tudo enquanto. Lá quem fazia primeiro show. Começa a fazer show, tudo enquanto. Não tinha um amplificador, não tinha coluna, não carregar um amplificador, carregar a coluna. Era festa lá na Casa Págia. Também era DJ também, né? Era DJ de cassete, né? Tu apanhava a caneta, tu torava. Depois te prepara, tinha um monte de cassete. Não foi DJ durante um X tempo também. Mas pronto, cada mundo abre, mas foi uma boa experiência. Depois, começo a organizar, depois passa de que ele tudo na 94. 94, né? sim. Depois, pronto, tive que dar uma pausa, como uma tropa, volta. Na 95, começo a organizar outro vez. E bata fazer shows essencialmente de hip hop, bem transforma como manager também de Chip, né? Que foi o primeiro grupo de... Qual foi o primeiro grupo que Bobo assume aquele papel de manager? Chip. Primeiro grupo foi Chip, que era um grupo de meninas, né? Que era de hip hop, né? Esse tinha aquele música que foi um grande sucesso na altura, que era Macho Burro. Né? Então esse foi o primeiro que no trabalho como manager com esse. Era uma coisa que era normal na Cabo Verde. A única referência que eu tinha era Joda Silva como manager de Cesário. Própria mulher também, E mulher, próprio rapper. Eles vestia só de camuflado. Eles tinham uma imagem diferente, né? Igual só que o jazz nunca tem hipótese de imaginar. Um é procuradora, outro trabalha na Embaixada da América. Outros vai para eles imigram, uns na Flórida, outros estão na América. A maioria deles acho que estão na América, né? Mas eles eram fortes. E liricamente eles eram rei de bom. Você entende? Está no YouTube, papo. Está no YouTube. E na Dias não vai checar. Não, onde chorou. Só de colete. Essa sexo. E então, no 25 continua, no 26 coisa começa a tomar
um outro rumo. Né? Ainda com o chip, ainda tudo Ainda com o chip, mas basta trabalhar com outros grupos de hip-hop, mas não sendo manager, né? E Bairro Side trabalha com Azaias Show. Inclusive, Azaias foi produtor de primeiro CD de hip-hop que não pôde falar a sério, que era Hip Hop Praia, que era uma compilação que Mickey produz. Que era né? que ano? Nós gostamos de ligar de frontão. Acho que Agora, isso é uma coisa que é interessante, né? Porque tu esqueci o nome de ninguém. Não, mas data. Hip Hop Praia, nunca sabe flow certo, mas foi 2000 e poucos. Porque mim começa a produção própria, foi na 2000. Ok, 2000 de produção. 2000 que começa a produção, depois eu explico o que é. Ok. Mas foi com produção de meu, né? Okay. De meu, para na 97 eu produzi primeiro CD de Ferro Gaita, né? Gada Lomber foi Lima e para praia foi 2004. Ele saiu uma estar lá como diplomata. Yeah. Ele era diplomata.com. Camisa de mais informação. Ele que Iano Abreu. Iano, tem que mandar um shout-out, um grande rapper lá de Monte. Esses dois, ele estava avançado em relação a esse tempo. Imagina, .com, que ele bes, né? Que na internet direito que tinha, mas já estava lá também. Você entende? E pronto, na 95, continua aquele movimento no Batabay de hip-hop. Entretanto, na 96, bem organiza um show de hip-hop na Gino Desportivo. Organiza na Gino Desportivo, na dezembro. E onde que Chesco, te lembra de Chesco? Chesco lá de Merca. Chesco está no auge. Chesco tinha as músicas, campeão, Chesco Binha. Chesco que era a cabeça cartaz, entre aspas, daquele show de hip-hop. Entretanto, Ferro Gaita perceba na julho. Ferro Gaita tocava tio na Garden Grill, perto da minha casa. Então, na fazenda. Tempo Garden Grill. Tempo Garden Grill, lá naquela esquina. Lá na semáforo. Lá na semáforo. Garden Tinha Grill, fama, rapaz tocava lá. Rapaz tocava lá, então minta, se ia na casa, para olhar, rapaz toca. E que a primeira vez que eles tocam na Rodalina para todo também bem para hoje. Então, segui bem. Era estranho que eles são que eles bem. Ou eles voltam para a fonte, ferro, gaita, viola baixo e drums machine. Depois o visual também. Locks. Tudo. Então, pronto, um amigo disse como fã, né? Então já vês, da toca, tinha que convidar-se para aquele show. Eles vão fazer a primeira parte daquele show de hip-hop. Eles tinham 3 músicas para eles tocava, depois tinha show de hip-hop e depois Chesco te fichava. Bancada de gimno, banda alguém, palco era dentro do meio na campo, né? Mas toda alguém ficava na bancada, que às vezes nunca tinha cadeira para não pôr alguém para chinta na coisa. E não tinha um palco dentro do meio de campo. Dentro do centro campo. E pessoas na bancada, na parte de fora. Escatar nós dentro para não fazer. Então, pronto. E Duino gosta de forma mal que tratasse. Então, não te esquece. Se as caixeiras era 7,500. 2,500 cada um. Mas... Gosta, obrigado. Com inflação. Eu gosto do vagueiro. Gosta, obrigado. Oi, ele paga o teatro, deve esconder como não. Esse cartão que eles recebem esses dinheiro, que no outro dia e Duino bate na casa. Sério, para amanhã, com na porta, e falou, olha, Gugas, não está gostando para vir trabalhar conosco como nos manager. Eu falei, só, meus fãs, aquele é o maior prazer. Mas Ferro Gaita era Eduino, era quem? Naquela altura já era Eduino, Bino e Paulino. Não é? Paulino era na baixo, Bino na Ferro e Voz e Eduino na Gaita e Voz. Existiam só drums. Mas no início de Ferro Gaita, quase 6 meses antes, né? Era Xando Graciosa, Feliciano, Phil Bass e Eduino. Phil Bass que está na América. Exato. E Phil Bass imigra, Xando cá para sair para criar peitoral e filosofias diferentes. Ele com Eduino que era líder de grupo. Eduino bem para buscar Bino está jogar futebol na Brava. É um irmão de ele que era delegado lá de educação, se não me engano. E como eles tocava junto na Jaci, e chama Bino para bem. E Paulino era ser vizinho também na Tchadinha. E Paulino tocava baixo, né? Stress, que me engacha como Ferro Gaita. E você tinha alguém que sabia que os primeiros elementos de Ferro Gaita era Xando Graciosa. Tinha alguém da flama Ferro Gaita inicia com Bino, Eduino e Paulino. Não. Era... Tinha alguém que sabia que parte primeira vez que eles batem televisão própria era Eduino, Phil Bass e Xando. Depois, em algum tempo, eles abrem, Eduino recruta Bino e Paulino, e de lá que eles continuam. Praticamente, de 2000 foi aquele alinhamento lá, mas Eduino sempre teve uma visão avançada. Eduino sempre queria tocar com bateria e não com o drums machine. Drums machine era uma forma de chiga em algum lugar. Tanto que quando no grava, Arlindo, que era baterista de The Lidl Touch, que grava com nós na Holanda, porque nunca tinha baterista, e sempre que não tinha alguma coisa num festival grande para tocar, não tinha que mandar buscar Arlindo de fora. Depois, bem entra Lobo, de Chara Grande, Lito, né, que era
também baterista de Jaci, junto com o Edwino Cubino, e bem entra como baterista, e no bem e continua com aquele alinhamento. Manel bem entra também na congas, primeiro, né? Antes de bateria, Manel entra na congas, Pito bem entra na caneca, e também na búzio, e depois bem sai Lobo, bem entra Jorge Pimpa, bem sai Paulino e fica a viver na Portugal, bem entra Adão Brito. Depois bem sai Jorge Pimpa, entra Lobo, bem sai Adão Brito, bem entra Edson Dani. Edson Dani foi baixista de Ferro Gaita durante X tempo. Até depois... mesmo na gravação na 2006, lá na Gamboa, se não me engano era 10 anos depois... de Ferro Gaita, Edson Dani participa. Depois ele bem começa a trabalhar como professor, escolhe e deixa a música um bocadinho de lado, e lá que depois Betinho bem entra como baixista, e Carlitos também bem entra na Sopro. E desde 2009 é aquele lá que botam. Né? Mas Augusto, e volta um bocadinho para trás. Ok. Ferro Gaita chega na boa. Sim, 96. Dezembro de 96. Sim. Yeah. Morkiburg foi separação de hip hop. Continua a fazer tudo dois em paralelo. Não é? E me pega no começo de trabalho Ferro Gaita também. E Dino vem comigo com o projeto tudo pronto. E Dino vem com o projeto tudo pronto. Não tem que papel nome. Sr. Francisco Tavares, que era presidente de Câmara de Santa Catarina, trabalhava já esqueci, acho que na INPS. E fazia no projeto tudo de pedido de patrocínio. Está tudo pronto. A minha era só para dar seguimento. Bem dar seguimento, felizmente pessoas na altura tive aquela visão de suporte, né? Governo de Cabo Verde dá patrocínio, e várias empresas das patrocínio no Baico Dinheiro contado para a Holanda, para no Bagrava, em maio de 97. Toca na Gamboa, na maio, sai de Gamboa, vai para a Holanda, Bagrava. Maio de 1997. Bagrava, fundo baixo. Fundo baixo, dinheiro, sei? Fundo baixo, sai no 97, igual eu esqueci ano. Mês, já esqueci mês. O Capuripiri tinha de minha cabeça. Cabeça de 50, cansado. Fundo baixo, sai no 97, no Vai Holanda, no Bagrava, não te lembra a pasta em Jutuno, né? Quando no Vai, pasta de ouro. Pasta em rebenta dinheiro, bem grava, ferro com gaita, era pasta na troça. Mas em Jutuno próprio, feio, pondo num quarto, vai, Edwino, Bino, Paulino, a mim e Zunga Pinheiro. Zunga Pinheiro, vai como engenheiro de som. Ele foi parte extremamente importante para aquele. Um grande abraço para Zunga, um de minhas mentores. Nunca tenho olhado o teu, mas ele sabe. Eu não vou visitar o bar. Dão todo o material para ler, ajudam entende esse negócio. É alguém que ajuda teu, tem essa forma de ser. Teu reservado, mas é alguém que devia ser muito mais aproveitado na causa. Para não trazer para aquele programa de novo. Zunga sim, os trazer belos, Zunga crer. Zunga tem um percurso que trabalha nele. Zunga tem um percurso que é normal que monte alguém ali que sabe. Mas Zunga, bem, como engenheiro, não leva Zunga. Russo que flano, Russo faz hoje. E nós leva Zunga para Mari, que ele alguém ali é essencial. Não reúne com ele, na nossa sala de ensaio, não bem. Eles levaram um estúdio que já tinha, creio, mais de 3 anos que está funcionando. Zunga caticate com ele durante uns X dias, Zunga vem e fala assim, Guga, acho que ele tem chance, que ele tem hipótese de trabalho. Deus paga Danilo Tavares e Juca Teixeira. Eles tinham um produtor que era TXT. Eles falaram, olha, não tem... Esse que produziu aquele... Eles faziam um álbum. Faziam um álbum. Era TXT. Na altura eram produtores mais hot de Holanda. E eles falaram, olha, não tem uns horários na Goldfinger, que é um estúdio de um gajo, por acaso, a homem de amor, ele era de Suriname. Não tinha horas de meia-noite para 6 horas para manhã. Faltava-nos 1 semana. Para dinheiro que não tinha contado era para 2 semanas. Faltava 1 semana, gravaram de meia-noite para 6 horas para manhã, gravaram aquele fundo baixo tudo. E Zunga tive que ficar lá mais 1 semana, e fica na casa de Arlindo, o baterista, lá que vem, surge grande amizade entre nós, para poder fazer mistura e masterização, para usar a fábrica, né? E nós não tive que ir bem, porque nunca tinha forma de ficar lá para não aguentar a nossa cabeça. E no Bahia não fazia foto bonita numa zona que é parcada, uma foto rede bonita, me tem que é original. Quando não recebe CD ali na Cabo Verde, aquele foto tudo queimado, você entende? Que tem nada a ver com aquele verde daquele lugar. Eles faziam um trabalho que, sinceramente, mas pronto, disco que está acontecendo com o que está lá dentro. E foi daqueles discos mais vendidos na Cabo Verde naquela altura. Bate forte. E foi um fenômeno. Muda o panorama musical. Muda sem dúvida. Foi uma revolução ali. É pena porque rapaz de Ferro Gaita é tudo alguém humilde. Você entende? Esse cabazofes que está promove essa cabeça.
na Turucau. Então, esta injutura um bocadinho, que te dar o valor que se tem para coisa que se faz a nível de cultura cabo-verdiana. Você entende? E é caminho que devia se falar para isso. Se esse trabalho está fala para isso. Mas Tocatina não seria para não falar disso também. Exato. Me imagina que foi o gaita hoje. Exato. Porque naquela altura foi uma revolução total. E tudo alguém bem, junto com esse. Boa empanha Correia de Dona, boa empanha Sema Lope, boa empanha Vitória, boa empanha tudo que alguém de gaita que estava, que tudo alguém conceba, tudo é bem dado valor, bem gravado, naquele mesmo formato. Bem aceitou o CD e bem de vários estilos e pessoas começam a sair, a contratar-se para shows a nível de Cabo Verde e a nível de comunidade cabo-verdiana fora, não é? Então, tinha pessoas que têm que entender realmente o que é que passa, você entende? E foi uma fase muito forte a nível de cultura de Cabo Verde, principalmente aquela parte musical tradicional, mas coitado, entre aspas, de Santiago. E é bom aquele ano, com o maior álbum, né? Maior álbum, é bom como manager, como que foi... Que impacto. Como que foi gire, aquela gire, o artista gire, a demanda gire, o posicionamento gire, a sonoridade. Olha, me bate a prende, me conceba. É uma área que para mim, me estudava, nunca tinha noção. Não tinha alguma organização porque serviço militar ajudando naquela. Tropa, coisa que dão foi aquela. É dão atraso a nível de rendimentos que tinha na minha vida, tive que voltar a zero, mas por outro lado, ajudando na coisa que trabalha organizado, na coisa que trabalha em grupo, você entende? E ajudando nisso. Então, aquela parte lá que empreende a nível militar, é ajudando a agir aquela parte. Porque mim fala com o rapaz Ferro Gaita, não tive uma reunião com isso tudo. E não tive um entendimento claro, rapaz, minha percentagem de minha trabalho é 15% de cachê quem consegue nós. E cachê, quem consegue nós, contrato, é tudo claro. Nós temos que saber valor, para nós aprova e entrar nós tudo conhecimento. Então, por isso que até agora, 25 anos depois, nós está junto. E que, nesse momento, a minha compadre de Duino, e Duino é compadre de Bino, Bino é compadre de Manel, e assim por diante. Para mode e dinheiro castragando. Você entende? Porque aquele 15% de 1996 que hoje, 2021, é válido. Nunca recebe mais de que artistas como a Minta Chaba Maes, que tinha essas vidas equilibrado, a mim para continuar com o meu também equilibrado, para nós tudo nos estar satisfeito. E foi aquela que me mantém até agora e estudo esse saber, coisas entre nós é tudo claro. Deixa eu fazer duas perguntas ali. Que está chamando simplesmente pessoa de hip hop que se lá na casa, te gana responde, te gana sabe. A primeira pergunta é: o que é que passa com o hip hop na processão de um grupo uma ferro gaita, que eu apesar de estar nisso que eu estava a abrir show de hip hop e gosto de hip hop que está abrindo shows. Teoricamente, a Bobo conseguiu mobilizar quando o marca para o hip hop está forte. Foi por saída de hip hop? Não. Aquela é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: explica a pessoas lá na casa o que é ser manager. Ok. Então, acho que está muito curioso e pessoas que aprendem. Mas boa, vou aprender no caminho. Acho que é uma boa ideia para explicar a pessoas o que é ser manager, o que é ser agente, para as pessoas entenderem. Para modo não é consciente, mas tem pessoas que acabam não tenta jurar, te prejudica. Mas a própria minha dois livros que na sair de casa para essa atrás que era para mostrar ali, mas fica para o próximo. Mas antes de responder perguntas de Baca, o que você falou é relacionado também com o que essa faz, que perguntou. Dentro de show de hip hop, você junta 3 ritmos diferentes, 3 grupos diferentes, 3 artistas diferentes. Você leva Funaná, você tem hip hop e você tem chesco com outro estilo diferente. Você entende? Agora, você tinha ideia de percepção de público, que estava gerida, que estava aceitável, que as 3 ritmos diferentes num show que é de hip hop? A ideia é exatamente aquela. A ideia era mostrar público e estilos diferentes. Eu quero fazer um show só daquela para morrer. Desde o início, minha percepção é um espetáculo, uma Bolívia tem diferentes estilos. Para morrer, dizer, abrange um público mais abrangente. Para morrer, Missing Flow, não sabemos fazer um show só de hip hop, só quem que gosta de hip hop que está bem. Mas se tem ferro gaita, quem que gosta de música tradicional também está bem. Se tem um kizomba, quem que gosta de kizomba está bem. Então, Bobo tem já 3 tipos de público diferentes, está bem para ir em teu lugar. Então, sempre foi aquela que é a minha percepção.
Minta trabalhava mais com hip hop, mas gosta de vários estilos musicais, em que se engloba naquele tipo de show. Então foi a partir daí que começa a fazer show, sempre com estilos musicais diferentes. Para uma buta abrange muito mais alguém. Mas voltando primeiro, antes de responder, Baca, a mim, quando trabalho com Ferrogate, durante o tempo só Ferrogate, assim, e não tinha hip hop, não fazia também produção à parte, né? Não fazia hip hop praia, e depois bem produzi também Niggas Badiu, que era Tupac Kunei. Tupac Kunei. Tupac Kunei. Abraço para Tupac Kunei. Menina, mas me chama? E Milen, que é assistente de bordo. E também uma acompanha de perto, também Rapaz de República, e entre outros grupos de hip hop que tinha de grande qualidade ali, na época, nos anos de 2000, né? Mas pronto, nós não tive, e depois eu tive uma associação a hip hop mais negativa, né? No início, é que era assim, nos anos 90, quando o Min está mais ligado, eu tinha uma imagem de hip hop, primeiro era de irreverência, né? Mas depois, imagem de público bem degradada um bocadinho para uma exata, mas talvez uma malta de hip hop, mensagem, que era aquele mais correto. Bem, surge data de beefs, datas de manda-boca, data de fala. Mas que isso acontecia a nível também nos Estados Unidos 90. Sim, acho que era seguimento disso, né? Mas minha taxa, a hip hop nos últimos anos tem ganhado outro tipo de respeito. Porque surge uma geração que dá continuidade a trabalho de outra geração, tanto de elementos de hip hop crioulo que vive fora de Cabo Verde, que tive um papel muito importante para dizer que foi mudança de mentalidade ali na Cabo Verde. Se alguém está fazendo hip hop de qualidade fora, acho mesmo ajuda que o pessoal começa a mudar esse chip, que está seguindo só aquele hip hop de marca, que está seguindo um hip hop crioulo, né, que tinha uma outra base, que às vezes começa a fazer um projeto de outra qualidade. E mensagem muda. E que a nova geração de rappers que eu tenho ali, eles começam a feature festivais. Eles começam a feature festivais, eles começam a tocar no meio. Um vez botar para hip hop só no início, para preencher aquele início, e depois outros também parece. Não é? Mas eu tinha que fazer aquele trabalho ali de quebra-pedra. Me sempre fará paz. Nós atua, seja para 1 ou para 10 mil, de mesma maneira. Hoje eu terá bom show para amanhã quem que se produz festival, fala, não, gajo, lá atua rei bem, próximo festival está por no meio, por exemplo. Está a subir de grau, mas tudo é um trabalho, é qualidade. E mim está a chamar realmente, nessa altura ali, hip hop crioulo está com nível altíssimo. E tem que dar props para maltas que se fazem hip hop, tanto na Cabo Verde como fora, para morrer estendendo orgulhoso. É claro que tem exceções, né? É que alguém que tem qualidade. Mas a maioria de que as maltas de nós ali, têm excelente nome no mercado, excelente músicas no mercado, e esse está comanda tops. Você entende? Então, que ele é um sinal. Portanto, houve uma gradação, sim, para morrer imagem, para morrer mensagem, mas de há uns anos para ali, coisas mudaram. Da falar de há uns 8 anos para ali, mas coisas mudaram de e nesse momento tenho respeito para um monte de pessoal que está fazendo hip hop. Em relação a coisa que é ser um manager. Manager é a hora que vou agir a carreira de um artista 360 graus. Vou tomar conta de tudo que tem a ver com ele. A boca é responsável para ser imagem, a boca é responsável para contrato, a boca é responsável para agenciamento de shows, a boca a boca é ser condutor às vezes. A boca fazer tudo coisa que você tem que fazer para aquele grupo e trabalho, né? Boca é responsável para aquele grupo. Você entende? Totalmente. Você fazer tudo que tem a ver com a vida daquele grupo. Mais ou menos, resumindo, tudo responsabilidade como manager é de boa para bugir a carreira daquele grupo. Tudo responsabilidade de boa partilhado com o grupo, nós em conjunto, nós decidimos que caminho que nós queremos seguir, mas boa que está a carreira do artista. Mas tem uma outra parte, que é ser agente. A minha agente para ter artistas para Cabo Verde. Mas a minha agente, o que está fazendo é arranjar show. Eles estão fazendo tudo esses produtos com outras pessoas, que esses managers, eles estão fazendo esses vídeos, eles estão criando esses discos. A mim, eles estão mandando para ali, por exemplo, para promover, né? Então trabalha aquela área também de promoção. Então manda esses trabalhos para comunicação social, para rádios, para DJs, para tudo, como agente desse, que essencialmente nunca te responsabiliza para a gestão dessa carreira, não te responsabiliza só
para conseguir trabalho ali na Cabo Verde. E é duas coisas completamente diferentes. É dois papéis que Bob está envolvido fortemente nele. Yeah. Agora, minha pergunta para o são, quando na boa vida que eu falei, ok, não sabemos que ele é a profissão, que ele é a carreira. 2004. 2004. Yeah. Porque não fazia como era presidente de federação e não trabalhava como manager de Ferro Gaita e não fazia produção independente, né? De 2000 para 2004, produz João Cirilo e Eduino, o primeiro disco que produz a mim, como AV Produções. Produz João Cirilo por terra e Eduino junto. Eduino vai à América, vai gravar com João Cirilo, eles fazem um disco que é um daqueles discos de música tradicional que mais gosto. Depois mesmo produzia Inácio Gomes com Tony Dentidor. Não tinha aquela visão lá, de apanhava aqueles gentes de nós mais antigos, dá essa dignidade. Apanha e produz Inácio Gomes com Tony Dentidor, um CD que tinha ainda não está ouve. Quando foi o momento que você hip hop que pega na Cabo Verde, que é na música tradicional, se eu falar daquelas pessoas de dignidade, né? Yeah. Que é astro de música cabo-verdiana. Qual foi o momento que se me fala na chip, na boa mentalidade? Yeah. Foi quando? 2004 ou antes? Antes, a partir de 2000. A partir de 2000, a partir de 99, 2000. Quem começa... Sempre trabalha em paralelo com música tradicional e com hip hop. Mas hip hop continua a fazer eventos de hip hop e embata produz alguns CDs de hip hop, mas não trabalhando como manager de nenhum artista de hip hop. Okay. Mas trabalhava como manager de Ferro Gaita, a música tradicional de Cabo Verdeano é forte, é bom. Mas a minha ideia é que quando não vivia fora, não valorizava tchau nossa música tradicional. Queria Tobi Bulimundo, queria Tobi Tubarões, então afinação. E sempre tive música tradicional tchau forte na mim. E aquele trabalho com o Ferro Gaita põe hoje outras coisas. Então a partir daí, bem começa a fazer alternadamente. Então fazer uma produção de um álbum de música tradicional, depois ainda fazer um de hip hop. Bata bem assim, não é? A música tradicional, depois de hip hop, em cada continuidade. Fazer 2 ou 3, para, mas música tradicional não fazia mais show. Fazia, produz Vadu, produz, então, continua com Ferro Gaita, produz Inácio Gomes com Tony Terror, produz Vadu, bem produz Michel Montron, bem produz Inhonani, bem produz Inhonani, que nunca gravava, na meio produz Éder Xavier, você entende? Que é um registro... não sei, mas hoje... Põe um coelho, por favor. Éder saiu dentro de hip-hop praia, você entende? As AIS e seu primo, ele trazendo esse projeto, sem música que tinha nada a ver com o projeto, mas gosta de música funcionou, não pode. E se a música teve um grande sucesso, foi que é o maior sucesso, e que bem despoleta, não bem produzir um disco sem dinheiro, né? Saulo Montron dando uma grande ajuda. E Hernani Almeida que produz disco. Não consegui fazer um videoclipe só daquele álbum, mas foi um álbum excelente que para mim também é um álbum que sai antes de tempo. Mas bata da continuidade, né? O último disco realmente que produz, pandemia que deixam promover foi de Éder Monteiro, né? Que é aquele disco de fogo, Hamid Chan. E mano tem ele preparado para que coisas começam a abrir para não tornar coisa. Mas nos últimos anos deixa de produzir CDs show, porque financeiramente é que é atrativo, o fazer CD mais gosta é um cartão de visita para mais de gosta de tudo coisa mais streaming, mais online. Para um jovem que sempre ouve te falar na Google, suponhamos aí que faz um CD, né? Que faz um trabalho, CD para hoje em dia o formato CD mas está um ponto que sabem fica inexistente, sabem fica mais é digital, mas para produzir um álbum, já falo assim, um corpo de um trabalho, a boa como ali não se fala do lado business, né? Boa como produtor por explicar aquele processo para um artista, uma pessoa que se toda para entender o que é o processo. Pode explicar. Quando só um complemento em relação àquela questão de manager, pronto, nunca sei se explica direito, mas manager, ou que vai manager de um artista ou de um grupo, você tenta trilhar um caminho para ele para o futuro, né? Você estabelece uma meta e você trabalha junto para você chegar lá. Você tem investimentos para você fazer, você tem um caminho que você segue, você vai fazer as coisas a meio percurso para entender se realmente aquele caminho que você siga é correto, né? E aquela que é ser um manager. Manager você tem que ter uma visão mais à frente, e você tem que responsabilizar para todo o passo que você dá, ou sucesso ou insucesso.
Agora, um jovem artista se querer grava, goste, é muito mais simples. Vez nem estúdio nunca tinha na Cabo Verde. Ferrogaita tive que sair para gravar fora. Tive que Zunga Pinheiro bem fazer esse estúdio ali. Foi possível gravar ali, né? Depois de Zunga bem tem outros, né? E King Alves faz estúdio. Zeca Nharenal, não, já tinha de Zeca, Zunga faz, King Alves faz, e tinha vários, né? Mas, e, se não me engano, Zeca era o primeiro que tinha estúdio que está gravado. Depois que bem tem Zunga com outro tipo também de tecnologia, e depois bem surge outros, King Alves é um deles, mas nunca tinha nenhum, de repente ficou com 3 estúdios, né? E tudo grupos grandes de Cabo Verde grava fora, ou na Portugal, ou na Holanda, ou na América, né? Ferrogaita, por exemplo, esses 2 primeiros discos foi gravado fora, primeiro na Holanda e segundo na América, no estúdio de Ramiro Mendes, né? Torre de controle, o único torre de controle que é na cave. Né? Estúdio de Mendes Bros. Torre de controle, é verdade. Pica música. É música, grandes próprios. E sim, já arma assim. Bobo querer grava, goste, é mais simples porque a tecnologia te permitiu goste grava de várias maneiras. Agora, tem que saber que direção você segue. Se você faz um álbum, músicas só com beat, ou se você faz live, com músicos que tocam ele. Que ela tem orçamentos diferentes. Um coisa é máquina que está cobrou, não é? Bota de um produtor musical que está fazendo o que é beat, bota grava, arriba dele. Outra coisa é botar um baterista, botar um baixista, botar um guitarrista, tem um teclista. Humano. Botar um humano. E está saindo mais caro. Para morrer, neste mais horas de estúdio, e é tudo humano mesmo, e é um orçamento maior. Mas é terá mais qualidade, para ter mais vida. É que é mecânico, né? Mas se eu querer fazer de forma mecânica, basta ir com o produtor, fazer esse trabalho de casa, ir num estúdio profissional com os beats, meter a voz, já está. Mas o caminho que eu tenho que jogar é o orçamental primeiro. Eu vou fazer um orçamento e um projeto válido. Né? Eu quero fazer aquele, gosto de fazer um CD, mas não quero fazer um EP, por exemplo. Eu quero gravar 6 músicas. O que é um EP? Um EP é um CD. O que é considerado um álbum, eu tenho que ter no mínimo 8 músicas. Certo. De 8 músicas para baixo, já vou poder considerar um EP. Ok? E mixtape? Mixtape. Mas, Gugas, dentro deles tem mais de 50 músicas, velho. Mixtape é forma de qualidade que volta a fazer. Agora, antes de eu fazer pergunta, vamos fazer uma pergunta aqui. Mas chega, termina de responder. Termina. Primeira coisa, eu tenho que fazer um projeto. Eu tenho que ter uma noção de o que eu quero fazer. Segunda coisa, eu tenho que ter um orçamento. Porque o que eu consigo fazer só. É pouco alguém que consegue ter seu próprio dinheiro, peba grava. Eu tenho que job financiamento. Ou a nível de instituições, ou a nível de privados. Não é? E eu tenho que ir rodear as pessoas certas, que acreditam na boa realmente. Ou fazer aquilo que eu quero. Porque se eu tenho um projeto bonito, mas você vai jogar um músico que te serve, a boa já estraga o projeto. Portanto, primeiro passo que a flow é rodear de pessoas certas que acreditam na boa. Segundo passo é o job financiamento para poder financiar o sonho. E o job um estúdio de qualidade para poder fazer o projeto. Porque nesse momento ali, com tanta quantidade que é oferecido, quem que está sobressair é quem que tem alguma qualidade e alguém que tem algum carisma. Você entende? Para iniciar aquela, agora vou ter um data de processos na meio, que é simples, que eu tenho que bater a fase e que eu poder conseguir realmente ter pronto, né? Enquanto muito alguém começa um trabalho, esse ano termina 2 anos depois, por várias razões, não é? Mas é essencialmente sim que é parte mais prática que pode flow, não é? Mas também vou poder achar um produtor que acredita na boa. E fazer um investimento? E fazer um investimento na boa e botar um trabalho e depois nós entre nós ganhamos regula que parte financeira é maior. Se a mídia fazer com várias pessoas. Você entende? E, por exemplo, a gente chegou a um acordo com alguns artistas que ainda fazia, ok, mim sempre faz aquele investimento ali, um job de financiamento, aquele que consegue de patrocínio é limpo, aquele que me mete dinheiro no bolso não também vende aquele produto ali, não está trazendo aquele que é meu, o resto é de bom ou não está dividido por percentagens que não cheguem a acordo. Correto. E tem funcionário, tranquilo. Pronto, tudo depende daquela. Mas a principal coisa que ainda fala jovens artistas é investir na qualidade. Sem qualidade que tem ninguém que tem interesse na trabalhar com isso. E para investir também? Para investir e sobretudo para ser diferente. Para ser aquele mesmo igual a todo alguém. E outra coisa que me tacha em relação a hip-hop crioulo é cantar em crioulo na maioria das vezes.
E nós, língua crioulo, nós é um mercado reduzido. Não é? Não tem que de maneira de não inova, para não de chega em outros mercados. Inovando e associando outras línguas e associando a beats tradicional de música de Cabo Verde, que é nosso fator que está mostrando diferença em relação aos outros. Para se você bem compete com o mercado, que é um mercado de milhões, e você bem com mesmo os beats que ele, você está mostrando diferença. Você tem que ter uma diferença em relação a coisa que você tem na hip hop. Comunica na voz ou na beat. Exatamente. E é mais na beat do que na voz. Como de voz, você expressa melhor na crioulo. Mas só que nosso mercado crioulo é tão limitado. Mas se você tem um beat que é completamente diferente, que te chama atenção, alguém também tenta entender o que você canta. Mas, Gugas, dentro de hip-hop, esta frase hip-hop crioulo, maltas que tá canta hip-hop crioulo, não soube direito. Para morrer, por ter não pedra, ponta sucunde. Tem uma coisa que malta está fazendo, mas está canta hip-hop crioulo. Mas na meio desses hip-hop que está canta, está em inglês, chapo entre ele. Já está torna hip-hop crioulo? Claro que hip-hop crioulo, que tem nada a ver. É normal mudar aquele chapo de inglês, é normal mudar aquele chapo de francês. A mim tacha para é bom para mim, está chama atenção de que as outras línguas. Mas a base é crioulo, então tacha me também sempre crioulo. Na minha ponto de vista, né? Antes de fazer perguntas, na linha de Tubarão, como que toda aquela cena de hip-hop crioulo, criolado? É que devia ser a mesma coisa? Para mim é a mesma coisa. E para mim é só termos diferentes de mesma coisa. É pessoas que têm visão e diferente de forma de fazer hip-hop. Mas o movimento é o mesmo. Nunca tem dúvida sobre isso. Minha pergunta boa era assim. O que eu falo hip-hop crioulo e criolado é uma questão de como que explicou, regionalismo. É uma questão regional. Você tem uma área que está falando meio hip-hop crioulo, tem outra que fala criolado. Mas é de zonas de onde que está bem. Uma hora que o bem olha essas genes, é aquele mesmo. É crioulo, é cabo-verdiano, tudo é um. Gugas como produtor, já passei 3 artistas talentosos na boa, tudo tem talento. Qual é o critério de seleção para o trabalho com o artista? Disciplina. Acho que é importante a pessoa saber disso. Disciplina, seriedade. E a mim, se tem 3 artistas, se crê que ele mais bom de tudo é que tem disciplina, é que cumpre horário, é que te respeita, a mim, para mim, já vai. A mim tá chama não tem que trabalhar em conjunto e não tem que juro acompanhar. A hora que está flow, não bem encontra 2 horas, ou está chegando 2h30, e nem desculpa porque está falando, a mim já, então eu tenho falta de respeito em relação a mim. Então, para mim já para. Se quer vou ter o maior talento do mundo. A mim, para mim, quer que te conte que ela está falando 2 horas, vou chegando 5-2. Ela já vou ganhar respeito. Você entende? Portanto, a mim é que é só talento. Nós, se não se trabalha junto, não tem que ter disciplina, não tem que ter respeito para o companheiro. A partir de lá, tudo está desenvolve. Que ela, para mim, é essencial para as escolhas. Outra coisa, a AV Produções é uma referência na qual não organiza festivais. Como é que começa? Timeline, é mais. Não conta nada de festival mesmo. Yeah. Olha, se amanhã sabe, pronto, não está a fazer mais era agenciamento de artista, né? Trabalhava como manager de Ferro Gaita, começa a fazer produção de discos e agenciava alguns artistas, né? E depois apareceu a oportunidade de trabalhar na festivais com quem? Com o Russo Betancourt. O Russo era diretor de cultura de Câmara de Praia. O Russo convidou para trabalhar como chefe de protocolo. Ele falou, olha, não entende que o festival ali de responsabilidade é bom alguém que não tem confiança na boa, arranja boa equipa, máximo tixes alguém por e paga tanto, tem que gerir aquela parte de palco, de ir buscar artista na aeroporto, leva para o hotel, traz para a fazer som, leva de volta, traz para a tua, leva de volta para o hotel, depois leva para o aeroporto. Aquele que foi o meu primeiro trabalho no Festival de Gamboa de 1900 e troca passo. Timeline. Eu sei de novo. 96. Há dias ngacha aquele folha no arquivo com aqueles nomes de que é alguém que trabalha comigo. Há dias ngacha, tem na ruma nas documentos. Nunca te lembro desse tudo, mano. Te lembro de alguns. Na Toya o Alirinha Primo, Romira, na Laser. E tem um X que não te lembra, mas tem aquela listagem lá de meus amigos, meus colegas, outros mais novos que mim, que trabalham comigo naquele empreitado. Meu Deus, mais de 10 anos. Olha, mais que 10 anos. Monte ano. Aquele ano vinha excesso, vinha e um brasileiro
e muito famoso, Chico César, vinha Femicuti. Vinha Femicuti. Aquele é 96. Nunca se lembra. 96. Então o russo pediu para trabalhar com ele naquele trabalho, não fazia trabalho, não tinha corda direito. Vinha SSP, de Angola. Big Nelo, companhia. Então, não fazia aquele trabalho, tranquilo, corda direito. Pronto, a partir de lá, aquele bichinho começa, né? Bata bem, bata presta serviço naquela área. E até que bata, mas presta serviço próprio. Até que bem Félix Gomes, de Cavibel, né? Bem vive ali e lançava um novo marca de cerveja. Exato. Bem para Estrela. Que ela foi em 2006? Só se não... Que ela é 2006. Não me esquece. Que ela ainda lembra claro para modo ainda trabalhava com o russo. Para modo russo tinha seu escritório lá do Estrela. Aquela amizade entre Félix com o russo, com equipas de Estrela, está a chamar nós para testar a cerveja. Então, ele pediu a nível de parte artística para organizar. Ele não fazia 3 festivais na 3 fins de semana. Não fazia um na São Vicente e um na praia. Fazer lançamento de cerveja. Então, a partir de lá, ele faz aquele festival, foi de noite, na Gamboa, que ele falou, não, me queria fazer um festival diferente, queria fazer um festival que é Baia que só, um festival de dia, não é? E a partir de lá que vem surge, a primeira Baia que só fazer na Quebra-Canal, Alquimista serviu de backstage. Exato. Você entende? Que ainda lembra, heavy, com o Duca na teclado, com uma luz riba palco, com o guarda-sol que tive que pôr para morrer, luz de solar, né? Sol tá queima tudo coisa, mas aquele modelo ainda que lá não tive resistência, depois passa para Gamboa, e que para mim Baia Sol foi um dos melhores festivais de sempre que me trabalha nele, mas me gosta mais de festival de dia do que de noite, né? Minha maneira de hoje, né? E então foi uma experiência grande, na 10 anos de Baia Sol, a mim fazia 8 anos. Então para mim foi uma coisa marcante. Mas um dos melhores festivais que trabalha e que dão um outro status e para mim foi CF Móvel, festival de 300 mil na Estrada Várzea, que tem que agradecer Carlos Pedro, que era diretor-geral de CV Móvel, que gosta está na Portugal, um shout-out para ele. Ele que te lembra a data, a boa data, CV Móvel? 2010. Não, 2012. Olha. 2012. Ele confia em mim e dá um festival de um monte de dinheiro. Cassave, Nelson Freitas, Johnny Ramos, Jorge Gurrique, Éder Xavier, não se lembra, Miri Lobo, DJ Banzi, Suzano Branco, Beto Dias, e foi um festival forte, onde que me põe a cabeça à prova e não consigo organizar uma boa estrutura de organização, tudo que as gente que bem fica satisfeito com o nosso nível de organização, aquele festival foi extremamente bom. A partir daquela data, minha nome fica estabelecido como alguém de qualidade que pode trabalhar, já me tem confiança de algumas câmaras municipais e de algumas instituições também privadas, e bem trabalha com várias instituições privadas na Cabo Verde, organiza eventos musicais e festivais, e com algumas câmaras municipais que dão também confiança, cima a Câmara de Tarrafal, cima a Câmara de Calheta, que me mantive e tive também um na muda face de festival e de outra qualidade e outra grandeza, assim, uma festa, Festival de Santa Amaro e Festival de Calheta. Que foi só na Ilha de Santiago? Não, trabalha também com a Ilha do Maio, trabalha também na Ilha de Boa Vista, na Fogo também. Sim, sempre, não, trabalha com tudo. Como produtor do festival? Não, sim. Não é? Mas trabalha como produtor de festival na Maio, na Santiago, na Boa Vista, e gosto ali também na São Antão, né? Mas bem tem um relacionamento com praticamente todas as câmaras municipais de grande confiança, porque minhas artistas que esta contratava que te falhava, que assim, sempre que te perdeva avião, te chegava na hora, que te arranjava problemas a nível de quartos, te dava um show, e também a mim não te facilitava a nível de organização, né? Não te ajuda job bilhete, não te ajuda job alojamento, alimentação, transporte interno, tudo que ela então te facilitava esse trabalho. E aí eles ganham
confiança na minha trabalho e até agora não tem um grande relacionamento com a maioria de câmaras na Cabo Verde. Como que senhor Lacensente entra na vida de senhor Gugas Veiga? Porque eu contou. Pronto, se ele está falando acima aqui, hoje ele se conta, mo que começa a trabalhar comigo e depois gosto muito daquela vou começar a trabalhar. Mo que Baca é de haver produções, Baca, não conta, mo que bo. Bem de curso, eu trabalhava na... Tem mais. Um belo dia, o senhor Augusto vai vindo comigo, vamos fazer um número. Eu tinha no CB9 9916979, vamos fazer 9196979. Não fica outra conversa de shows e coisas, não gostar de eventos. Pô, 10 minutos nos aravatos, para a Rafa, então naquela conversa, eu fui esse dia, eu alguém para trabalhar com ela, uma outra amiga de meu, na altura, que queria trabalhar com ele, menina, ela trabalha. Minha sala tem mais, minha sala Unitel tem mais altura, que até chamar que até dar aquele brilho. Era fixe, unitariamente, mas que até aquele brilho. Um belo dia, uma cartaz, New Look, Ferro Gaita, X de aniversário Ferro Gaita, acho que ele ia ser cantando 15 anos passando. Ferro Gaita, me chamou o Google e falei assim, não podia trabalhar com ele? Eu falei, bem, tem mais um pedido de missão que eu não devia ser. Dia 12 de dezembro de 2010. Ele é bom cuidado. Não, 2009. Não, 2010. 12 de dezembro, no banho, fazer aquela coisa que tinha Ferro Gaita, tinha Xandinho e Dedé que carregava essa cartaz. Da Gym, não? Da Gym no Desportivo. Não fazia aquele trabalho. Logo, o nosso próximo trabalho era Santa Amaro, o Girão foi o USC. No mesmo momento daquele time, ele põe Dani junto com nós. Dani que me estressei. Quando não tinha, a primeira vez que nós trabalhamos no Polo no hotel. Eu estava falando Dani, falei, que ele nunca me pagado. Então foi lá, não até cria. Graças a Deus que os outros e hoje a V é bom, Baca. E nesse momento ali, a V já passa vários, né? Começa com o Baca Gurani. Depois Dani bem viaja, aliás, bem entra Caps. Caps também. Caps na marca, Dani na Luxemburgo. Ainda passa Timec. Ainda passa Timec também, que está a jogar basquete. Depois é bem viaja também. Mano, não pode esquecer de Manel. Não, Manel ele que é primeiro. Manel é da lei. Manel de Ferro Gaita. Nesse momento ele próprio tem que mandar um shout-out. Está com o Bugui Martins e banda de Dabs. E para mandar tudo rapaz, um abraço extra na São Nicolau. Esse foi hoje. Magic, Enos e... Eber. Rapaz, é semana lá. Transporte que tem semana lá. E também tem Vitor Cruz, né? Vic. E Manel já tem mais tempo, mas já passa também Mara Anjos, já passa e também e Sara Pinto. Sara Pinto. E também já não tive também Bino Branco de Ferro Gaita como funcionário. Bom dia. Ele trabalha um dia só. Ele vai trabalhar na Baia com Sol com esse sapato coco branco, que é um bico guro, na meio da areia. E a primeira missão é para comprar churrasco, que tem 3 horas que vem com churrasco, bem claro. Você vai ler menino jovem. Para grafinha ali, o dinheiro de um dia ali, mas aparece amanhã. Amanhã é bem como artista, viu? Bino, um abraço para você, meu grande amigo. Então, nós temos trabalhado cada um, mas núcleo duro nesse momento ali é essencialmente a mim, Baca, Manel e Alexis, que vem entra também, que Alex foi aquele último que entra. Alexis, nós quatro nesse momento que é núcleo duro, né? Mas consoante necessidade também, eu tenho outros mais. Então, a V Produções, só para a pessoa se percebe, é a marca que faz os festivais. Augusto Veiga Produções. Não era. Não era a marca. Era a marca que fazia o agenciamento, fazia a promoção, fazia a produção. A nível de artistas, gestão de artistas, discos e tudo mais. Marca que está a fazer para festivais era Ritmo de Som. Ritmo de Som, eventos limitados. Que ela que está a fazer para festivais. É outro filho de AV. É filho de AV. E onde surge aquela ideia agora? Nunca queria desvirtuava aquele que a AV está a fazer. Né? No Atia por bem cria uma outra empresa que está especializada só naquela. No Atia era tio usa dentro só de um marca, né? E até a AV fica para trás.
Ritmo fica porque não fica a trabalhar mais com o ritmo porque foi essencialmente festivais e não abdica de fazer produção de CDs, então não trabalha muito menos a nível de produção, não trabalha mais a nível de agenciamento. A AV continua a fazer agenciamento e promoção, essencialmente aquela. E ritmo, faz mais aquele parte executivo e de terreno de festivais e de eventos em si. E por que tinha alguém que sabe, me próprio na altura, quando hoje na flyers, ritmo e som, depois para pensar, cada na ideia é outra alguém. Cada na ideia nem é estrangeiro que vem com empresa nova, não. Logo que me hoje, ritmo e som, bate associa russo, Gugas, associa até Jora Silva. Para fazer uma ideia é que esse peso que está na altura que pode surgir com ideia do tipo. Depois que mesmo não sabe, me de AV. Ritmo é Gugas, Baca e Dani. É nós três que gêneros de ritmo de som. Nós três que fundam. Mais ou menos, quanto festival, um número, quanto festival que eles têm envolvido? Né? Credo. Nós não te lembro um post que fazia na Instagram, te agradeci, mas no espaço de 30 dias, não fazia, se não me engano, 20 e tal festival na verão ali na Cabo Verde. Não um mês. Já não costuma fazer num fim de semana 6. Já não costuma fazer 6 festivais num fim de semana na várias ilhas de Cabo Verde. Logística, credo. Que nos divide nós tudo, um na Brava, um na Boa Vista, um na Santo Antão, outro na praia. E assim por diante, né? Mas não tinha um volume de trabalho grande por ano na Cabo Verde e fora de Cabo Verde, né? Okay. Na Cabo Verde não trabalha bem, mas também não tem aquela outra parte que é fora de Cabo Verde. Não tem, não trabalha nesse momento ali para além de Ferro Gaita, também tem trabalhado com Tubarões, desde seus regressos, e que os dois grupos ali têm o volume de trabalho fora. Aliás, aquela pandemia ali estragando duas digressões que não tinha grande, tanto com Ferro Gaita como com Tubarões, tudo um investimento que foi feito que se está bem explodido na 2020. Inclusive nós estive junto com o Ferro Gaita na I Love, que não faz Portugal, não faz Merca, não faz praia. E não se estava a fazer bem não se estava a fazer com aquele segredo do estádio. Não se estava a fazer bem comigo, né? Mas não tive que parar tudo. É um pena, mas pronto. Não tem, porque não está a fazer aquele investimento, né? Está a fazer aquele investimento de ir fora, de ir para feiras fora de Cabo Verde, para no bar apresenta nos artistas para não conseguir ser contratado fora de Cabo Verde. Mas não sei, o mercado ali é limitado. A hora que você fazer um festival um ano, que ele está no dia que faz. Aliás, tem algumas exceções, né? Que está chamado todo ano, mas está chamando artistas de festival, Ferro Gaita, por sorte é um desses. Porque a nível de palco é bom. Mas então não tem visto sempre para não tentar levar para fora, porque não te acredita, mas lá fora tem um mercado muito maior do que nosso mercado, para além do mercado cabo-verdiano que está reside no estrangeiro, que é um mercado muito grande, esta curte próprio teu nossa cultura e nossos artistas, esta desse trabalho rede teu fora de Cabo Verde, não se fala de Merca, não se fala de Portugal, Luxemburgo, Suíça, França, principalmente que é lá, então não está trabalhando fora de Cabo Verde também com nossos artistas, tanto nos festivais internacionais como na comunidade cabo-verdiana. Falando na... Tem uma coisa que show pessoas que sabem o trabalho que o gosto foi por trás. É só mim, desse um trabalho com o China 4 vezes. O rapazinho ele plantou com o China a China 4 vezes, não. China é mais longe que a Lua. Mas 4 continentes. E para festivais, que às vezes que tinha um crioulo. Certo. Um mercado totalmente diferente, um mundo totalmente diferente. Mas não te chega com nossa qualidade, que não seja igual para igual com qualquer artista top que está lá. E uma coisa que eu vejo que até sabe, às vezes, deixa eu ver se botasse. Também é uma coisa que eu falo, já deixa eu ver como é que eu promove. Não sei o que tem que fazer. Sempre foi um alguém low profile. Ninguém muito de basofaria com o show. Mas está fazendo show para Cabo Verde que pessoas que sabem. Não, certo, mas essa coisa de festival, desculpa tomar uma palavra assim, Baca, por exemplo, uma coisa que eu creio que é de boa, por exemplo, se eu é o estado do festival gosto, obviamente tipo, fala na Covid, que é uma coisa que não tem que me falar ele também, mas pelo menos festivais em Cabo Verde, qual é a visão macro, principalmente a hora que você está falando no aspecto de artistas, cima Baca, que tem uma plataforma lá fora, será que os festivais na Cabo Verde se posicionam num roteiro internacional para nós não alavancar artistas ali para bem e bem também?
de forma nenhuma. E nosso festival está estagnado. Né? Nosso festival mês se reinventa totalmente e, sobretudo, no mês se trabalha com antecedência. Quer dizer, nós já não chega ao ponto ali na Cabo Verde e trabalha num festival onde que 3 dias antes do festival que me sabe qual é o alinhamento. Mas que promove um festival ali que é lá. Acho que já tem festivais com todo artista. Sim, porque, quer dizer, nós não tem qualidade a nível de artistas, não tem qualidade a nível de prestação de serviços técnicos. Você entende? Não tem boas empresas de som, não tem boas empresas de iluminação, não tem boas empresas de palco e não tem boa organização, não tem alguém que sabe trabalhar. Só que o maior empregador ali na Cabo Verde, naquela área ali, é câmaras municipais. E câmaras municipais, um festival para eles é que é prioridade até que chega 13 meses do festival. E que devia ser assim. Bobo termina o festival hoje, começa a preparar o festival de próximo ano. Para tudo que usa está saindo mais barato. Bom, se Bobo prepara, buscou de alguém, Bobo termina o festival em setembro. No outubro, Bobo faz reunião, Bobo começa a jogar quem que Bobo crê. No mês de novembro, Bobo sabe claramente quem que Bobo crê. Negócio com pessoas. Dezembro, Bobo ficha. Bilhete de passagem está saindo muito mais barato. Alojamento está saindo muito mais barato. Custo de festival está diminuindo. Bobo promove muito mais show. A mim, como imigrante, incrível aí Sal, por exemplo, para Santa Maria. A mim já reserva a minha viagem para morar ter artistas lá que incrê. A mim, como turista, incrê também vai para Sal. Não está job, não está reserva, mas não tem festival de Santa Maria na tal data com o artista tal que incrê hoje. Mas, sobretudo, tem uma outra questão. Quer dizer, Bobo tem um roteiro cultural na Cabo Verde. Tem festivais praticamente o ano. Tinha negócio, quer dizer, nem mal que se vencer. Tinha festivais o ano inteiro, não é? Tinha festivais o ano inteiro, mas porque tinha um roteiro cultural para promover em concertação com quem que promove o país fora do país. Certo. E para mim, cultura é fator diferencial de turismo cabo-verdiano. Assim? Nossa cultura que é diferente de tudo que os outros turismos que tem fora. Bom, Sucre vai botar Maldivas, Sucre vai botar Marrocos, tem um monte de coisa que tem lugar mais bonito que de nós. E mais barato. E mais barato, não é? Mas, se Bobo promove a cultura, que é um fator diferencial, que já mostra uma policonquista do mundo, sem investimento, praticamente, só de privados, não é? Se Bobo promover concertado e Bobo promove realmente que os festivais que Bobo tem ali, Bobo está gera emprego e Bobo está gera dinheiro para o país e para quem que se trabalha também naquelas áreas, não é? Minha taxa, mas infelizmente tem faltado diálogo naquele aspecto e nunca tem olhado ele como um fator econômico de desenvolvimento do país. Não tem olhado ele como paródia, o que não pode ser. Mas se não organizar essa coisa ali, tudo que esses festivais ali, até piores, contrata quem que entende realmente para trabalhar. Mas que a função de um vereador de cultura, que sabe o que está na mora, que sabe o que está passa, bem decide que ela. E tem um monte de outra preocupação para fazer. Mas se rodeia de profissionais que entende, e se esse trabalho tem piores, você consegue gastar muito menos dinheiro nos festivais e utiliza aquele dinheiro para outras coisas a nível cultural na própria ilha. Você entende? Portanto, minha visão é que ela sempre foi. Porque a mim considera uma música é o maior embaixador de Cabo Verde de todos os tempos. Que tem nada nem ninguém que compara com o que a música está fazendo para Cabo Verde. Que tem e que tem. Para mais 70, põe para baixo. Para mais 70, põe nos áreas para baixo. Cima acontece igual assim na Covid. Que nós que põe esse povo ali para riba, não é? Artistas fazem de tudo para trazer alguém de loucura, com lives, com tudo forma de ajuda, para uma hora que tenha qualquer dificuldade no país, é músico que estava a jogar para ajuda. Certo. Agora, que músico se esteve de ajuda, ninguém que acredita. Pelo contrário, te critica. É uma tristeza, aquela mentalidade lá. Você entende? Que música de dar para esse país ali, que tem ninguém que te dá, que tem. Te fica, que te tem. Música está para Cabo Verde na mapa. Música é o maior embaixador de Cabo Verde de sempre e continua a ser assim. Dando seguimento ao que você está falando, então qual é o papel de AM como um mercado de música na praia, né? Yeah. Cabo Verde. Você está localizado na praia, mas a visão é Cabo Verde, a visão hoje é descentralização, é tudo um processo, uma fase, né? E boa diretor de AM. Sim. AM tem que solidificar. Sem dúvida. AM estava no bom caminho. AM é um projeto extremamente importante para Cabo Verde, na minha ponto de vista, e é por isso que me briga para ele, que é questão de data de inimizade. E AM, a mim, quando o Ministério de Cultura apresenta AM, a nós nos estive logo na gênese de AM. Mico Baca,
na Cidade Velha. No Fórum Music CV. No bem no Fórum Music CV, antes de AM, não participa, não há ideia incrível. Quando AM foi concretizado, com parceria Ministério da Cultura, Harmonia e Piranha, que é uma empresa que está a fazer o Omex, que é a maior feira de música do mundo, que é na Porto, e quando eles apresentam AM na Cabo Verde, para mim foi uma grande alegria. Para mim, desde 2011, que mim tem que reserva pelo menos 200 conto por ano para poder participar na Omex, num país da Europa. Ora na norte da Europa, ora na sul da Europa. Me jambei Finlândia, jambei Dinamarca, jambei Canárias, jambei País de Gales, jambei Hungria. Tudo está corre atrás de AM. Tudo está corre atrás de Omex. Que esses profissionais que AM está atrás para Cabo Verde, a mim tinha que gastar um monte de dinheiro para bailar, para pagar passagem, alojamento, alimentação. Põe a vir em risco no avião, no autocarro, na carro, na tudo coisa. Para alugar stand lá, para pagar como delegado, né? E para instalar durante 4 dias também linha peixe. Tá, tudo que os artistas de Cabo Verde que minta trabalha com ele, para ter CD que tem que investir para fazer que CD promocional riba de balcão, para ter pendrive para que esse que está CD para pôr da pendrive, para não ter nos banner, nos póster, para não andar tudo com para não pôr promover nos artistas. Então você ataca. Promove e ao mesmo tempo fazer Cabo Verde ser visto. Quando aparece um projeto Moam que poxa, um caminho de 600 km, 6.000 km da minha casa, para largar minha família para bem. Quando está na porta da minha casa, tudo que esses profissionais que estão a correr, esses traz, está ali na minha cidade. Você entende? E tem uma história própria com alguém que contrata ferro-gaita num boleia aqui em Del Patarrafal. Você entende? Quando aquele projeto lá surge, ele me fala, credo, que ele é ouro sobre azul. É só para organizar, para olhar quem que está na listagem de delegados que está bem, para pedir encontro com esse, que lá, a hora que em Baiomex, não tem 100 alguém à frente, ali na praia ainda tem 4 ou 5. Você entende? Então, me entra de cabeça sempre, me presta serviço na área mais difícil. Nossa empresa está a fazer transfer. Nós que estava a buscar tudo alguém no aeroporto, põe no hotel, depois transfere de hotel para Amdi para amanhã, depois de noite apanhava de showcase, levava para showcase DJ, depois põe que saber para showcase DJ para casa. Mas imagina que o número de pessoas, artistas, delegados e jornalistas não se movimentava quase 400 alguém. E é nós que está a fazer tudo que se transfere. É um trabalho de cabeça incrível, você entende? Cansativo de demais. Mas desde a primeira edição não estive envolvido. Então, quando acontece a 5ª edição, que o Ministério da Cultura resolve mas está sei, e graças a Deus o primeiro-ministro tive que a visão é da continuidade. Nós no forma e boi membro, no forma aquela Associação Cabo Verde Cultural, e onde que tem 10 empresas nacionais que junta só para produzir AM. No fazer 2 anos, primeiro ano no dado incumbência em novembro, no fazer na março, chama corre super bem, e que outro ano, 2019, no rebenta com ele. No fazer um AM de grande qualidade. É claro que não reduz o orçamento de AM antes era cerca de 32 mil conto, a não fazer para metade, para 16 mil conto. Primeiro ano, não reduz o número de atuações, não reduz o número de convidados, não reduz o número de conferências, não reduz o número de workshops, mas não mostra me pode ser feito. Mas não aumenta o número de stands, por exemplo. Mas alguém que stands na praça, mas não faz um trabalho de grande qualidade. Portanto, para mim, é essencial para a promoção de música de Cabo Verde, é essencial para internacionalizar música de Cabo Verde, é essencial para promove o destino de Cabo Verde como turismo cultural. E até mais uma coisa que é essencial que eu vejo alguém que todos. É essencial para a aprendizagem, para mudar a cabeça de nós alguém. Para morrer naquelas 7 edições de ano, bobo todo, um monte de alguém que te ligava que quer ter um cartão de negócio, um business card. De visita, sim. Um cartão de visita. Uma coisa simples como isso. Artistas de nós virão estar mais preparados. Que esse que tem managers de ser estudante. Arranja esse pendrive, depois esse material, arranja esse cartão de visita, pede que esses one-on-one meetings, que esses encontros que o tem com os produtores. Mais importante, que está bem para ali. Está consegue espetáculos lá fora, está consegue assinar com labels, está consegue vender essas músicas na streaming, mas sobretudo está aprende. Porque essa conferência e o workshop é fundamental. É fundamental. E a mim tenho aprendido todo dia com a AM.
tudo que tem conferência com workshop, a mim está fazendo questão de estar para é conhecimento. Agora imagina, vou te trazer para ali, que o dinheiro que vou te investir na fica tudo ali. Para é gastar no restaurante, é gastar na bilhete de passagem, é gastar no hotel. Dinheiro que te com o verde não. Ele que te fica. Tudo um ecossistema. Tem um ecossistema que dinheiro fica tudo ali e está gastar muito mais do que aquele que vou te investir. Você entende? E nós artistas começa a ter, já no 2019, no Agel, vem um voo charter de marca com 140 e tal alguém que vem assistir a Amco Creole Jazz. Bem 3 voos de sal para alguém que vem assistir a Amco Creole Jazz. Bem 3 voos de São Vicente com alguém que vem assistir. Então o turismo interno movimento. Você entende? Quer dizer, AM é extremamente importante e deve continuar. E mim também luta para continuar. Não é? E para nós não sabemos no 7º ano se coisas continuavam, esse ano 2022 era 10º ano. Não é? E mim, pelo menos, de 10 anos, crepa continua, para torna uma coisa independente, porque fica te depende só de financiamento do Estado. Não é? Já não tem mais empresas agora a financiar, claro que não tem bem hoje a que coisa está certa, mas não sabe. Mas tinha empresas que está... Reestruturação de projeto. Sem dúvida. Não tem que reestruturar, mas nosso parceiro está forte e é bem capaz de ir bem mais forte ainda para morrer no Santa Job. E uma outra saída que até dia 15 de setembro no David anuncia é capaz de ir bem muito mais forte ainda que quando no para. Mas também está a país também de hoje tem que diversificar a sua oferta turística, que pode ser só sol e praia. Exatamente. Se nós um país de música, por exemplo, se me lembro na tinha uma pessoa que trocava dinheiro, né? Só para o impacto, por exemplo, que trocava dinheiro, tinha dólar que trocavam, falava, ok, quanto que troca? 12 mil escudos com 1.000 escudos. Depois eu falei assim, que ele é cesárea, que ele é Coreia de Dona. Nós é o único país no mundo que nos nota pessoas de música de música. Assim, que ele é cesárea, é Coreia de Dona. Eugênio Tavares. Então, se vou ter música no dinheiro, fisicamente no dinheiro, nós não temos que olhar a música como uma indústria, como uma coisa que tem que investir nele. Claro. E me acredita, por exemplo, por falar de mim, como DJ, eu participo na como empresa assim, que sabor, eu não faço contacto que sequer nunca te acredita que era possível, para uma hora que é um mercado mais grande, é mais competitivo, é mais difícil você ter acesso a pessoas, a jornais, a labels, você é de Sony, para Universal, você consegue falar com as... Já falando na buzona, na tênis, você consegue falar com eles num café na praia. No único que também conseguia, porque, por exemplo, se você num país, mora Barcelona ou Lisboa, é difícil. Muito difícil. Então, minha acredita mais tem que continuar assim. Se nós um país de música, não tem que ter um mercado como aquele lá. Claro, e depois, pronto, minha tem aquela visão que as pessoas falam, não, a América se internacionaliza, a boa normalmente tem metade, nós é o único mercado no mundo, e isso está copiado de nós. Moçambique está a fazer. Dakar já começa a fazer. Dakar já começa a fazer. Países africanos estão copiando os modelos. A nós não também para com os modelos. Se está copiando os modelos, é para os modelos de sucesso. Assim? Mas nós é o único que tem 50% de artistas cabo-verdianos, residentes na Cabo Verde e na diáspora, e 50% de artistas internacionais. Não é nenhum outro. O Amex está a fazer na Porto. Se você tem 3 artistas portugueses que atuam, é tchau. O resto é só internacional. A nós não consegue ser assim. 50-50, para não proteger de nós. Mas bom, se você tem 26 showcases, você tem 3 showcases cabo-verdianos. A você consegue internacionalizar 1, 2 ou 3, já é rei de bom. Você entende? É uma taxa de porcentagem alta. Claro, mas se você consegue internacionalizar naquele ano, se você consegue naquele ano, это serve para outras coisas. E você tem outros que nem que está tatua, que está conseguindo internacionalizar para uma hora e saber mostrar esses trabalhos, não outros e pessoas. Já nenhum exemplo simples, que tem nada a ver. Ferro Gaita, que atuava na Amkelan. A mim hoje um senhor que é de um festival que chama Roskilde, na Dinamarca. Faz cartaz. Cantas, credo. Kendrick Lamar. É só artistas mercado de top. Você entende? Ele tem na 5 dias, ele tem 250 atuações. Mais do que se canta o palco. Você entende? Homem, um baile nele, apresenta CD de Ferro Gaita, não falei de Ferro Gaita, enquanto, mas na tudo Pepe Faixa, era 10 minutos que tinha com ele, na 5 minutos já esgotava tudo o curso. Então resolvi perguntar-lhe se esta gosta de Cabo Verde e o que você pensa fazer. Falei, não, minha está a
e segunda-feira não estava a falar com a minha mulher, não passa uma semana a falar. Foi, mas segunda-feira não estava a falar por acaso, não tem um conta lá para dívida que cabra tinha comida para cobra, e não tem mulher, botei de transporte, não estava a contratar táxi, não tem bom. Olha, não tem uma hora e tal, tá bem, vai pôr lá Kingfisher, onde que fica, que a mulher não fala de tudo que você pode imaginar, de cooperação de Dinamarca com o Cabo Verde, desde de 75, tudo que você pode imaginar, né? Quando chega na porta de Kingfisher, fala com um taxista ali na praia para buscar ele para depois para levar ele para o aeroporto, e fala assim, olha, meu, mês de dezembro, mandam um e-mail, esse ano nunca está por ir para o Ferro Gaita, na minha festival, mas próximo ano ele é certo, o festival é no mês de junho. Na dezembro, manda na outubro, bem Santiago Compostela para o Omex, e tinha mais de 50 alguém se volta. Bem chegam com colo na costa, e vira e fala, meu amigo de Cabo Verde, nós damos licença, não tem que falar com ele. E gosta daquele tratamento humano que ainda, você entende? Fala comigo, depois é batendo esses gentes. Dezembro, manda-lhe e-mail, Ferro Gaita, no Festival de Roskilde, na meio de Mad, de Nicki Minaj, Kendrick Lamar, monte alguém, Ferro Gaita, nesse palco, lá na Dinamarca, naquele festival, e fazia questão de ir bem no palco de Ferro Gaita, ele que é diretor do festival. É bem que a hora que Ferro Gaita toca e o eixo de Ferro Gaita ti finda. Depois, é agradecendo e vai ser caminho. Portanto, coisa simples. Que alguém que está falando, mas deve terminar para morrer, mas que internacionaliza, é que você entende. Para morrer, se man fanhos, principal potencial de AM é o democratiza acesso a que alguém que pode fazer diferença na sua vida. Você entende? Para a não tem conseguido trazer convidados de grande calibre, diretores de que os maiores festivais do mundo, que por chegar o Joe Gosta contrata. Não tem trazido labels, não traz Sony Music, não traz Universal Music, não traz Deezer. E próximo ano, se Deus quiser, não te traz aquele que já está ligado, Spotify. Não tem que pensar cada vez mais na digital. Nosso trabalho é que para todo artista cabo-verdiano de Santiago e de outras ilhas, tem hipótese de bem limpes, bem mostra esse trabalho a que e produtor que está bem. Diretores de festivais, diretores de casa de espetáculos, e que labels que nós tudo agora se traz, Universal Music, Sony Music, entre outros, mas também tem jornalistas, cerca de 30 jornalistas que também por ano. Tem uma equipa de RTP, de Conversas ao Sul. Esta tem 8 dias ali, tá filma tudo alguém que é artista ali, tá fazendo programa que passa na RTP Internacional, RTP África. Tem dinheiro para pagar aquela promoção lá? O que tem? Revista Visão, que bem estive ali. Depois, não das um táxi, para vai ti, Visão, Correio da Manhã, Expresso. Eles vai junto num táxi, ti tarafal. Quando não também hoje, na revista Visão, que é onde é mais lido e mais vendido na Portugal, um destaque de 6 páginas sobre AM, sobre Crioulo Jazz e sobre Cabo Verde. Que dia que vou ter dinheiro para pagar publicidade numa revista daquela? Aquela é publicidade. E nosso investimento que não está fazendo é dar um bilhete de passagem e alojamento ali na Cabo Verde para 4 dias. Você entende? Portanto, quem que pensa nessa coisa ali que vale a pena é que tem noção de dizer que essa coisa ali é. Mas a mim pode falar a minha experiência. A mim consigo participar, por exemplo, num daqueles grandes festivais de conferência de música eletrónica na Paris Music Week, através da AM. Porque eu consigo ter acesso a pessoas junto com o Beatport, junto com as maiores lojas de venda, junto com artistas consagrados na África do Sul, junto com o Pan-African, com grandes labels. A mim, não faz contato. É espetacular. Tem que saber aproveita também. E não faz uma coisa, nós não começa, quando nós não entra, não faz só 2 edições, não começa a trazer artistas cabo-verdianos, de cabo-verdiano também para participar naquele painel. Não faz um painel que teve grande sucesso, onde que não traz George, Nelson Freitas, Caícha e Banzi, que era moderador, para falar sobre o que é alguém de sucesso. Nick Pinheiro também, que está na América, para mostrar que está giro essa carreira a nível digital, a nível de redes sociais. Para dar exemplo, não trazia LG, por exemplo, LG bem fala sobre essa carreira a nível, e começa na hip hop como produtor, e fala sobre o que está fazendo. É frangugas, a mim nunca gostava de falar, a mim pensava, eu estava dizendo para cantar umas músicas, afinal vou estar trazendo para mim falar, mas gostar, coisa foi bom. E fica bem contente para morrer, bem entende o que é para morrer. Aquela conferência de hip hop, nunca não tinha tido tanto alguém na ele
Assim mesmo, LG é um produtor de sucesso. E pessoas cabo-verdianas estão relate para ele. Sabe, está relaciona com ele. Então, está a fazer questão de ir ao Bill. Então, nós não quis, para que as matas aqui, nós não consideramos artistas crioulos de sucesso, para passar essa experiência também a nós, artistas cabo-verdianos, que está presente como delegado. Então, em 2019, nós tivemos um recorde de inscrição de delegados cabo-verdianos, que vêm de diversas ilhas. Amor, aquele ambiente que eu tenho na praia, durante aquela semana, de amo com o Crioulo Jazz, a mim, Gugas, é a semana mais feliz da minha vida. É a semana que me está super feliz para morrer, é aquele que é o ambiente. Apesar de câncer. Apesar de câncer. Apesar de que dormir noite, apesar de tudo coisa, mas vale a pena para morrer, botar gente realizado. Você entende? Para morrer, nós não merecemos uma coisa de que lá, durante aquela semana lá, a nós é centro do mundo a nível de música. Portanto, Gugas, sendo diretor de AME, há a possibilidade de descentralizar a AME de Cidade da Praia para outras ilhas de Cabo Verde? Sem dúvida, aquela é um objetivo que nós não temos, que nós não estamos na equipa diretiva, a nós é 3, não é? E gosto de aproveitar, Banzi fala logo no início, e para pésamos, né, para a família de Samira Pereira, que falece sábado, e Samira está conosco desde o início do projeto. E Samira, quando o Ministério sai e que nós não avança, ele que é nós diretora de comunicação, né? Ele que faz ligação com órgãos de comunicação social, e que ele era um projeto também que era de CEL, né? É um projeto também que era de CEL, e não sabem se falta. Você entende? Então, a mim tem que dar se família, se pai, se mãe e irmã, e minhas pesas, e ainda pensa que eu nasci filho menor, que era ser vida, que deixa, né? Então, nunca pode falar de Am sem pensar nele que é um companheiro de todas as horas. Mas Am, e inclusive com ele, você tratava para nos descentralizar a Am, tem um projeto para fazer em outras ilhas. E brevemente nós também fala sobre isso. Nesse momento, ele nunca quer ainda papia, mas Am tem que ser a nível nacional. E onde que tiver capacidade para receber, a nós não crê e bem. E não sabemos manter-se matriz ali na praia, e porque logo quando houve alternância política ali, eu tive reunião com o presidente de Câmara e com a vereadora de Cultura, e eles mostraram-me um projeto que eles gostam, que se para dar continuidade. Pronto, houve algumas mudanças, nós também torna, a hora que não tiver a data concreta, não te volta a comunica, mas não te acredita, mas mesmo tendo AM na praia, mas não pode ir bem para outras ilhas, e estabelece AM noutras ilhas também como um evento anual, porque economia de ilha e economia de país só tem a ganhar com isso. E já não está na final de nós Tocatina Podcast, não tem que as perguntas finais, onde que Google já tem estado seguindo desde a primeira edição até agora, já sabe que as perguntas é qual é de decorar. Tem uma pergunta para fazer. Bom, qual foi o que dizer? Cales que falta. Qual foi o maior aprendizado com Covid? Covid, mas nunca pode depender só de um curso. Mas não tem que... Cada ovo nesse mas nunca pode pôr 2 ovos num cachupa. Não tem que ter cada cachupa com seu ovo. Chico. Não, o aprendizado foi, mas não tem que diversificar. Mas não tem que diversificar. Mas não tem que poupa. Mas não tem que prende, mas tudo coisa que está a ser sempre igual para sempre. E mas não tem que estar preparado para mudança. E mas não tem que estar preparado para não readaptar. Aquela que foi o maior aprendizado. Mas para mim, houve um outro aprendizado. Não se viveu numa velocidade incrível, que tem tempo para nada. Afinal, me foi obrigado a ficar dentro de casa com tempo para tudo, né? Então, dando também aquele aprendizado, mas tem que ter tempo para mim. Mas tem que ter tempo para a minha família. Mas trabalho meio que tudo. E mas não deve trabalhar também, sim, para morrer é lá que nós ganhamos ponta. Mas não tem que... Não tive outra perspectiva de vida, entrar tempo para cultivar a minha cabeça, para ler mais, e para tentar estar mais preparado para a hora que tem reabertura, para poder conseguir fazer mais coisas, não só para fazer melhor na minha área, mas para fazer noutras áreas, e começa próprio. E brevemente também terei eu saber para morrer, e infelizmente aquela que é China. E qual é que foi o maior sufoco de Covid?
sufoco de Covid. Para Gugas, ritmos e também AV. Sufoco de Covid foi para tudo que usa que tem nenhum rendimento. Rendimento vira zero. Sufoco eu tenho trabalho já 2 dias depois, um grande festival, e eu tenho um calendário de eventos até fim de setembro, onde eu tinha trabalho que atacava, que eu tinha que contratar mais pessoas para trabalhar, que de repente transforma em zero. E durante praticamente 9 meses, nunca tive nenhum rendimento. Se nunca tinha nada guardado, se nunca tem solidariedade de Bolsa Família, a boa bem. Quase eu amo. Um sufoco grande. E pronto, não está fora de minha casa, mas mim está muito melhor do que outros alguém. Na nossa área, monte alguém passa fome, monte alguém passa mal. E está servindo de aprendizado, mas não tem que organizar no setor. Mas nunca pode continuar como um setor informal. Mas nós tudo não tem que registrar na INPS. Mas nós tudo não tem que pagar nos impostos. Para a hora que vem de obeiro para estar o que faz, rapaz, lá que está cumpre essas que está conta. Então nunca se ajudas. Porque obrigado, artista, a atua para 10 conto. O único alguém que tive que prova, mas está trabalhando para dar 10 conto é artista. Qualquer rabirante, qualquer alguém que está vendo esculpir, qualquer alguém dá 10 conto na casa. Mas artista tive que fazer um show live. Às vezes está perdendo dinheiro, mas tinha que contratar a banda, paga mais que 10 conto. Internet. Né? E internet e tudo que usa. Mas eu tive que dar prova, mas, quer dizer, boca conta, né? Ainda está criticado. Vamos fazer o que ela, ainda público geral está critica. Que está fazendo sentido. Ela está mostra uma mentalidade fraco, né? E, sinceramente, boca hoje, coisa que música e músicos está fazendo para esse país. Com outros artistas, não está fazendo top 5. Top 5 nunca pode fazer. E com o Gugas, não está a fazer o top 3. Que os maiores eventos que AV, ritmos. Aquele é suave. Aquele é como fazer Ana Dias suave. Para boa, cala aquele que os 3 melhores na Cabo Verde que AV já participa, já trabalha e também já produz. Que os 3 melhores é Badio Sol, Festival de Gamboa e aquele festival de 300 mil e 400 mil de CV Móvel. Que esses 3 lá, para mim, está considerado top de nosso trabalho. Exatamente. Já pode simples de resolver. Não, Tubarão, hoje eu vou ver muito. Hoje eu vou caçar tuba, não. Não, deixa com os mortos, tá? Ainda tem aquele recheio de bolo, aquela música de ferro gaita que vai acompanhar, rapaz vai apanhar no hotel. Sim, tem que dar um humor de falência. Ok, deixa eu fazer o então. Dá 5 álbuns que eu estou ouvindo por casa. Ok. Qualquer álbum de Bob Marley, qualquer álbum de Jimi Hendrix, qualquer álbum de Ferro Gaita, qualquer álbum de Michael Jackson e... Espera, já vinha as notas ali, não me preparado. Qualquer álbum de Carlos Santana. Hoje é bom, É da seu nome que ninguém gata toca. Ninguém gata frenada, gata pia. Que ninguém gata pôr frenada. Repara uma coisa. Bobby, Michael, Hendrix, Carlos Santana, Ferro Gaita. Agora para uma coisa. Alguém que tem um estado assim que toca tina, desde o começo, nem que eu bem limpar de prova. Nem que eu vou crer. Se eu bem enfrentar-me com aquele top 5 de nhola já que ele está enfrentar. Nem que pôr ir a top 5. Portanto, não vai para perguntas finais. Já não está completa 2 horas. Só quase na 2, mas tem uma pergunta ainda. Antes não entra naquela. Mas o que hoje é retoma da indústria de festivais, né? Música se está fazendo, né? Mas o que é, pelo menos, festival. Na tudo ilha, tudo câmara tem um festival, privados têm festivais. Creio que tem não sabe se tem um estudo, não sabe se tem um estudo e qual que é o impacto dessa indústria na PIB de Cabo Verde, mas o que é que tem? Também uma ilha, por exemplo, se não sabe, na São Vicente,
para a inauguração de floating, né? Estava lá, Botou hoje um impacto real, desde questões de hotéis, que tem espaço no hotel, desde questões de que alugam um carro, que tem, restaurantes tudo cheio, a olho nu botou esse impacto, né? Mas que estou hoje, esse retoma, já não está melhor, que se não está antes, e Sim, tudo que usa-se até prever, mas a hora que população chega a uma certa porcentagem de vacinação, também tem um relaxamento de... Mas, sei bem, eu acho que esse melhor que eles têm de vacinação é que é justo uma ilha, chamada São Vicente, que tem 87% de população vacinada, ainda tem restrições mais da praia. Você entende? Acho que não tem que ver caso a caso. Você entende? Que as ilhas lá, deixa funcionar. Nós que quisemos fazer mareado na praia, bloqueamos sim. Você entende? É justo a nós ali. Ok, ali ainda mas não estudia essa vacinar. Há pessoas que têm vacina para quer querer. Eles vão dizer, tudo que você fez essas partes está fechado. Não é caso a caso. Se não estão tendo 97% da população vacinada. Praia tem 30 e tal. Que praia está pesa a nível nacional. Exato. Então não fazer ilha para ilha, não deixa pessoas sem trabalho, não deixa pessoas na sala de trabalho, não deixa pessoas na fogo de trabalho. Eu me badiu, realmente devia dizer, mas como é que eu vejo também? Não tem que pensar, o governo tem que pensar ilha a ilha. Não bate a ilha que atinge aquele meta de 75% e que as outras que atinge, não fiz algo. Não há pessoas se está vacina não. Nunca pode obrigar a boca que você está cumprir para você funcionar mesmo raro que ninguém quer se cumprir. Isso é o meu ponto de vista. A mim o que é que me queria, por exemplo, a hora que chega a 70%, será que o reiniciar da indústria do festival, indústria de entretenimento, que tem que torna pensado, a boa visão e toda a experiência que tem, mas que estou é futuro, se der um outro caso, que não foi uma pandemia, mas se der uma outra situação de emergência que o país, suponhamos, tem que ficha, para nunca torna fica tudo alguém assim... De mão marado. Você precisa de músicos que surfichou e tudo aquela indústria conexo a ele, para nunca tem que torna fica nessa corda bamba. O que é que você acha que devia ser feito? Olha, só começa só com uma pequena parte. A nós, infelizmente, nós é bode expiatório. Nossa área foi considerada uma nossa que se está expande. Não é? Mas é que onde que se aprova-me isso? Onde que se aprova-me nossa área que se faz isso? Como que é possível? A mim está falando, manca pode ter aglomeração. A mim está andando num avião, há dias vai para Portugal, avião cheio, tudo alguém lá do lado, menos de 30 centímetros de companheiro, a mim está para ir mão, ele está para ir mão e não está lá. E depois ainda chega na praia, onde quem tem que ir para entregar minha teste, não está num corredor de 25 metros, mais de 200 alguém, um riba do outro, sem nenhum controle, alantão e coisa. Mas é nossa área que transformaram como bode expiatório. Ainda por cima, bocata financia aquela área ali, que se toda empresa te ficha. Está morre. Você entende? Portanto, a mim, se estou preocupado, olha, Ferro Gaita era para Batuaba, na festival de peixe, na Tarrafal, e fica com a tua, nem sábado, nem domingo. Não é? Para Mori falar uma Ferro Gaita que também Covid aumenta. Né? Você entende, para Mori? Mas é impossível bobar a Ferro Gaita chintar. Quer dizer, agora não fica agora. Não é que nunca pode trabalhar, né? E aquele que é problema, minha problema nesse momento ali, é para Mori, se crê não atinge 75, 80%, pessoas que te dirigem, pessoas que te decidem na cabeça a menos área, que é a área que está e provoca mais disseminação de Covid. E então, mim estou de uma forma tão negativa. Mim que acredita que não está trabalhando tão sério. E mim tem uma outra situação ainda. Câmaras municipais. Excepto uma câmara, que é a Câmara de São Vicente, que está hoje essa coisa ali, mas também é uma coisa social. Uma área de música, mas também é uma área social nesse momento ali. Câmara de São Vicente está falando, e aí um ser presidente, e dá parabéns, é fazer festival de Bahia online. Mas é que fazer para mãe tinha que fazer bem. Se queria apanhar aquele dinheiro, é para não, está usando para a área social. É da tudo músicos possível na São Vicente, trabalho no note. É da empresa de produção de eventos, é da empresa de som, é da empresa de LED, é da empresa de iluminação, é da empresa de catering, é da empresa de transporte, é da empresa de transmissão ao vivo, trabalho durante 3 dias. Que as outras câmaras, nenhum que está fazendo aquilo lá, nenhum que está job para aquela parte de cultura como uma área social e de sobrevivência. Que o dinheiro que está pondo para a parte de cultura, esta Flamengo está pondo na área social. Não é?
mas esse que está investindo na cultura, mas esse traz esses orçamento na área de cultura, não é nada. Então, mora que você tem que fazer alguma coisa próximo ano, se você meter no orçamento, na final de ano, para fazer algum evento próximo ano. É impossível. E enquanto esse que muda a mentalidade, mas tem que ajudar músicos também. Nem se fazendo um festival online, com tudo e a nível de produção e com todo o distanciamento, com tudo e forma de evitar Covid, a nós nunca avança. A nossa área avança e continua da mesma forma que está. E falta diálogo. Teu diálogo, não tem que dialogar. Não tem que dialogar para decisões que tem que tomar para a nossa área, tem que falar com nós. Porque a política toma uma decisão em relação a uma área, porque fala com quem que será dentro daquela área, que até faz sentido. Basta falar com nós, toma uma decisão, mas quem que a vacina, mas que podia entrar no evento, hoje a modo que vacinação aumenta. E nunca podia ter tomado essa decisão ali há 30 dias atrás, nunca está muito melhor na Cabo Verde nesse momento ali, mas que tem diálogo com nós. Se tem ver diálogo com nós, nossa vida arranja solução. Não te trabalha sem dinheiro, não te trabalha com dificuldade, nós não temos que resolver problema arriba da hora, nós vida naquela área ali arranja solução. Nós trabalha com nós, não te ajuda a arranjar solução. Nós nunca queremos nada de melhor para nós, não queremos solução para tudo alguém. A mim está achando aquela área ali, você é dependente também de câmaras, principalmente no que toca a festivais. Para morrer, claro. Essa é um posicionamento de câmaras para todas as indústrias. Câmaras é o maior empregador a nível de festivais na Cabo Verde. O que está a chamar privatização é um caminho? Privatização é um caminho, mas mim está a chamar de fazer uma parceria público-privada. Para começar, para ter alguma sustentabilidade. A partir de lá, pode ir para festivais mais privados. Você entende? Mas para fazer festivais privados, tem que ter diálogo. Tem que ter diálogo para começar a pôr estruturas para poder ir de lá para frente. Você entende? Mim, não trabalho como privado na organização do festival durante 3 anos. E sabe tudo dificuldade que me impôs para poder trabalhar. Dificuldades que não tive, falta de ajuda que não tive. Você entende? Que no cara passei tudo de lá com prejuízo. É só o festival, mas não fazer esse fichagem. Você entende? Então tem teu ainda que muda a nível de mentalidade para realmente ter sucesso na forma de fazer. Você entende? Festivais de música. E essa fala de festivais de música num conceito diferente, né? E não está chamando ter um caminho grande ainda de mundo de mentalidades para não poder seguir e para não fazer um festival privado de sucesso. Mas aquele é que caminho. Aquele é que caminho, mas não tem algumas etapas que não mestre faz. E não tem que ultrapassa. E não tem que fazer que as etapas é com parcerias público-privado. Na minha ponto de vista, para dar sustentabilidade e depois para privatizar de uma forma ao final. Você entende? Já não devia estar nele, mas nem nunca começou. Da minha ponto de vista. Agora sim, não estava para... Tubarão tem ninguém a casa hoje. Não chega a casa agora. E ainda falta mais um ar para enchida. Tem um avião que hoje aqui acaba 10h30, quase 11 horas. Portanto, hoje você acaba uma coisa séria. Não se vai para perguntas rápidas, respostas mais rápidas ainda. Ou não vai? Mano, só começa. Um filme. Ave Maria Mia, durante o filme. Covid-19. É o maior filme do mundo. Sim. Hoje um filme que marcam. Negócio ali. A mim gosta de filmes mais de comédia, gosta mais de filmes policial. A mim gosta mais de ver cinema, mas para me divertir, você entende? Tem um monte de filme que gosta, mas gosta ali. Que ele nunca se esperava que ele pergunta ali próprio, já me falou claro. Usei que filme próprio. Minha pergunta se demorou ele para um cima. Não, eu gostei, meu. Então, se mulher se segunda. A mim tem um olhar de séries esses últimos anos. Não tem um olhar pouco filme. O último filme que olha foi Velocidade Furiosa. No cinema de praia. Que ele nem já duram que o cinema próprio. Tem um olhar mais de séries na casa, né? Não tem um olhar de séries por acaso. Mas filme gosta de... É Velocidade Furiosa, não? Não, aquela vai conhecer filme. Aquela é filme, bro. Vai conhecer vídeo ba hoje aquela. Mas pronto, gosto de cabeça se cansar, não gasta nenhum se impactante. Minha pergunta é uma série, mas eu prefiro perguntar um livro. Um livro?
Tem um livro que gosta de que se fazer nome direito, A Arte da Guerra. Sun Tzu. Para mim é um livro que marca tchau. E de vez em quando um debate revisita. É um livro que toda a gente devia ler. É um livro que gosta de tchau. Um lugar. Na Cabo Verde ou fora? Um lugar, vou saber. Ilha de Maio, Praia de Beach Rocha. Saído para amanhã. Ídolo. Bob Marley. Um sonho. Só ser feliz. Aquele que crê é ser feliz, levar uma vida tranquilo e ser feliz, junto com a minha família. Um arrependimento. Que ter seguido carreira de futebolista. Coisa que tem o mais fofo. Ou seja, comida. A mim tem bom apetite. Gosta de fatiata. Gosta de bom queijo. Então, gosta de um bom cachupa. Com um ovo só? Só com ovo. Às vezes cru. Palavra que te definiu. Como? Uma palavra que te definiu. Tranquilo. A mim tem comida preferida, mas não sei meio queijo. Não. Queijo é fatiata. Pera, comida preferida. Comida que minha mãe tá fazendo, que é peito de peru com natas e cogumelos, com batata frita. De onde? É fofura onde que está? Mas feito para minha mãe. Um festival inesquecível. Rock in Rio. Um artista que quer trazer Cabo Verde um dia. Artista que não está gostando de trazer Cabo Verde. Um dia, sim. E que o Banzi já não fala nele. Burna Boy. É possível. É possível. Um dueto desejado. Dueto. Que vamos ter que produzir. Um dueto dos artistas que vamos ter que sair. Olha, houve um dueto que acontece que marcam com um artista que marcam para sempre. Que ela já está produzido já e que graças a Deus foi me que idealizou. Jorge Neto e Mayra Andrade. Para mim foi espetacular. Chama-me de uma coisa. Você que está a tirar a última pessoa na Tocatina para feature primeira temporada, esse piloto que não foi junto com a cidade, Moisés. O que eu acho de programa? O que você está falando nós para melhorias? O que você está, Lucas? Eu adoro o programa, você entende? Essa coisa dita faz falta na Cabo Verde. E na Cabo Verde, que está a discutir coisas abertamente, que está a expressar as suas ideias, tudo coisa escondido ou em pequenos grupos. Não está a chamar alguém que tem que ter medo de expressar coisa que está sente. E só assim não está a evoluir. E não está a chamar diálogo, é coisa que mais está falta na nossa sociedade. Não está a se houvesse mais programas cima que ali, conhecimento era muito maior em relação a várias áreas. Portanto, um taranhoso parabéns para o programa, a Rádio Cidade, parabéns e na pessoa de Moisés e Tubarão que está ali presente, mas também Patrick também está ali e nós dois, tanto Baca como Bo e Banzi, também nós está ali parabéns e incentiva nós a continuar a trazer pessoas dessa área ali, mas também a trazer outras pessoas de outras áreas que podem querer falar sobre música, mas nós devemos dar continuidade para a mim empreendeu olhando esse programa ali nas edições seguintes e fica a conhecer melhor várias pessoas que passam ali nesse programa que tinham coisa sobre eles nunca conhecem e terão uma forma de jogar diferente. Antes de Tubarão chegar ao feature, quem que tu gostaria na segunda temporada de sentar? Nosso primeiro-ministro. Qual é? Olha, isso eu tô hoje, eu sou você. Fala com o senhor PM lá. Sempre. Querem a pergunta sobre Tocatina. Agora, vou ficha sala. Cima Jorge da ficha. Qual é aquela mensagem que te deixava? Não, primeiro queria dar-nos parabéns, né? Para nós continuar com esse programa. Queria só e deixar uma mensagem de mais diálogo, mais concórdia nesse país ali, menos agressividade, menos arranja guerra, menos arranja confusão, para não tentar jogar pontos
para nos dar continuidade ao desenvolvimento desse país. E na nossa área, sobretudo, também para nos juntar, para nos trabalhar em conjunto, para nos tentar melhorar a nossa área e nos dar nossa área mais dignidade e mais qualidade. Sobretudo, trabalhar na sua organização. Como faziano. Você sendo ele, assim, vamos faziano. Ei, coisa que essa sim. Tá gravando Beleza. mesmo. Mas eu vou fumar do ar. Já sei. Enfria essa que é pai. Bom, Pode lá, se apanhar ar-condicionado, está coisa. Pessoal lá na casa, Gugas faz 50 anos. Dia 21. 50 não, moço. Meio século. Meio século. É Mas massa. se um grande amigo do meu flanco, boss, ó que fazia PA, não tem feito aquele outro. Que ele é Eu desejo toda a felicidade do mundo, como Tocatina, como pessoas de área, como amigo que nos é. Onde machine? Lá na casa, não acredita, mas alguém que soltou o Joe também. Chegar no Joe e te desejou parabéns. Pois agora, meninas, bolo, só vamos que sair. Então, o Flamengo queria uma surpresa, aquele bolo também de primeira temporada, Campeão. bolo de aniversário. Agora canta, Canta leve, canta, dia da tua coisa. Canta, agora tem que cantar agora. A América tem. Bom, que ele é o mínimo que não O único pode... cantor que está ali, eu sei quem é. É bom. É bom, tem que ser. Portanto, é o mínimo que não podia oferecer a Babó nessa primeira temporada, que cai justo na altura que você completa meio século de vida. Exatamente. Só não tem a desejar sucesso e mais sucesso que no começo a faixa anti-bolo resfria. Não bem? Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as vossas almas para o menino Guga, uma salva de palmas. Oi, Lucas Franca. O canto final. Portanto, que ali é nossa última edição de Tocatina Podcast. É um enorme prazer que passa ali. Exatamente, da primeira temporada. Desde já aproveita para agradecer tudo que as artistas, personalidades que passam ali nesse espaço, nesse Tocatina. Segunda temporada também tem a mais bomba. França pescou de data de segunda temporada que escreve. Bom, Manda mensagem para a nós cidade, foi- manda mensagem na YouTube, nós falando. Conseguimos escrever a segunda temporada e quando a escrever começa? Para não é se não está. Se não te agiliza. Se não te agiliza. Para nunca larga beijo, Mara, corona, não pode andar larga beijo. Então, nós continuamos a seguir a Rádio Cidade, nós continuamos a seguir Tocatina e também o essencial, nós continuamos a valorizar nós música e nós artistas. Até a próxima.